gente. Gente, não, eu assustei. Pode parar com isso. Ana, Não. isso vai ser tétrico hoje. A minha voz está tétrica, Ana. Eu assustei. Pra começar, gente, vocês dão um zoom na minha cara aí, que eu tava totalmente no mundo da lua. Não sei nem o que eu tava pensando. Minha filha, você não sabe quem falou do seu lado. Se você não tivesse me visto antes, você não saberia quem está falando, fala a mulher. Ô, não. gente, coitada da Paula, tá? Ela teve umas alterações nas cordas vocais. A gente espera que volte ao normal o quanto antes, então eu peço aí toda a tolerância. Ainda bem que o papo hoje vai ser bom, né? Então não vai dar pra reparar muito. Que isso, minha filha. A gente não vai ter nem voz desse papo de hoje, tá? A gente vai deixar a voz pros nossos convidados, que eles merecem muito. Nossa, gente. E tá vindo aqui no ouvido da gente bem essa vozinha dela, muito aveludada, que vocês estão escutando aí. Tá Ó, antes da gente começar o nosso programa, eu queria relembrar a todos vocês de se inscrever no nosso canal, tá bom? Esse é principal, apoia muito o nosso trabalho. Pra você também ficar ligadinho em todas as nossas redes sociais. Então a gente tá no TikTok, a gente tá no Spotify, no Deezer, pra você que prefere escutar do que assistir. E principalmente no Instagram, porque lá você tem acesso à agenda. Enfim, o Instagram é o principal canal de comunicação, então faz favor, todo mundo aí acompanhando, tá? Tô de olho. Ana, que legal esse bate-papo. A gente tá querendo esse pessoal aqui há um tempão, né? Esse Ou é agenda, difícil, né? Povo Ou difícil. agenda, Nossa, né? gente, não, difícil. Hoje a gente vai conversar com um casal que eu tenho muita honra de trabalhar com eles. Eu acho uma delícia. Sempre que me chamam, eu falo assim. Sempre que ela me manda uma mensagem doce, ela é assim, ela é bem doce. Só de eu falar isso, as pessoas já vão saber quem que é. Ela é bem doce. Aí ela me manda um áudio, às vezes o bebê tá nascendo. Olha, Paula, tá quase nascendo. Mas você pode vir com calma, que tá tudo bem. Desse jeito. E aí eu falei, Balde, a noite hoje vai ser delícia. A gente tá com o casal Monken, mas a gente tá especificamente com a Natália Monken e o Frederico Monken. Algumas pessoas chamam você de casal Monken, assim. Chama. No hospital, às vezes, a gente tá numa assistência de parto, aí eles falam, quem que tá assistindo o parto aí no PPP e tal? É o casal Monken. Eu falo, gente, como assim? Não, mas foi bom você ter falado o nome deles, porque eu talvez seria uma pessoa que fala... Casal Casal Monken. Monken. Natália e Fred, muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos bater um bate-papo bem gostoso aqui. Sim, vai ser ótimo. Obrigado. Gente, Casal Monken, vamos começar já sabendo de onde que surgiu isso, né? exatamente. Eu já amei, já trabalham juntos, já criaram toda uma marca aí em cima dessa união. Mas explica aí pra gente de onde surgiu o Casal Monken. Vocês estão na faculdade, né? Vocês se conheceram na faculdade? Não. Mesmo? A gente conheceu durante a faculdade, mas foi meio que apesar da faculdade. É mesmo? Eu sou do interior, minha cidade chama Cerro, morei lá até os 17 anos. Aí mudei para cá em 2017, no meio do ano. E aí eu conheci Frederico através de um amigo do namorado da minha irmã na época. Ela já trocou de namorado mais de 10 vezes. Certa é ela, talvez. Esse namoro serviu para isso. O Frederico já estudava medicina, ele estava no 5º período, em faculdades diferentes. A gente se conheceu no Renato Burgers, ali da É da mesmo? na época de vocês, que hoje já fechou. Eu acho que essa é uma... Oi, Ana. E aí a gente olhou. É de frente à clínica, inclusive. De frente à clínica, inclusive. Gente, que romântico! Foi muito romântico, comendo um podrão, literalmente. Bem romântico, né? Com ketchup Cheio de no canto molho da boca. verde, molho de alho. Então tem 15 anos, né, que a gente está junto. E a gente sempre gostou de ginecologia e obstetrícia. Que demais. A vida inteira. Eu acho que no interior a gente é criado com uma limitação de conversa familiar, né? A gente não consegue conversar tão bem sobre os assuntos femininos dentro de casa. Sim. A família mineira, né? Sim. Meus pais, eu tenho maior orgulho e paixão por eles, pela criação que eles me deram, mas eles nunca sentaram comigo para falar, minha filha, um dia você vai namorar. Um dia as coisas vão acontecer. Sim. Olha, a menstruação é assim, assim, assado, o ciclo menstrual, para que serve? Essas informações que a gente tem uma delicadeza maior de passar para os filhos da gente hoje, e antigamente a gente não tinha nada disso. Então, eu sempre tive curiosidade pela ginecologia, talvez por uma limitação minha. Sim. Tudo que a gente aprendia antigamente... Ela tem 30 anos. tipo Ela isso tá que falando, era. tipo, muito antigamente. Era Gente, baseado pelo amor assim, de Deus. tudo era na experiência de uma amiga nossa. Você ia para uma festa, pegava de orelhada uma coisa, Sim, uma amiga, uma prima, sim. irmã mais velha, e assim você ia se formando essa questão feminina sua, né? E aí eu sempre gostei muito. E aí a gente se conheceu, o Frederico estava no 5º período, eu estava começando faculdades diferentes. E Frederico, nessa época, gostava ainda de pediatria. Isso, É mesmo, Fred? Sempre foi minha dúvida. E foi exatamente a época que a gente se conheceu. Foi a época que eu comecei a ter mais contato com o pessoal da medicina fetal do Hospital das Clínicas.
professor Henrique, professor Cabral, e eu sempre achei aquilo ali muito apaixonante, aquela questão. Apesar de toda a diversidade do Centro de Medicina Fetal, onde as histórias nem sempre são tão bonitas quanto aparecem na internet, eu sempre achei aquilo ali, aquele cuidado, aquele momento ali de uma nova vida muito fascinante. Então aquilo aquilo ali bateu muito forte em mim. Entendi. E aí eu acabei ficando, durante a faculdade, 2 anos e meio, fazendo iniciação científica no Centro de Medicina Fetal. Nossa, então, assim, Acabou de apaixonar. Exatamente. Isso que eu ia falar. De certa forma, já Resolveu estava ali minha dúvida. respirando o ar, né? Dos babies. Exatamente, resolveu minha dúvida. Eu tive que abrir mão da iniciação científica para ir para o internato rural. Foi quando eu fui, porque a gente passa 3 meses da faculdade numa cidade do interior. Então, foi o momento que eu realmente não conseguia, por razões óbvias, conciliar. Mas aí eu já estava capturado pela obstetrícia. Aí o Frederico, quando ele terminou a faculdade, ele foi morar lá na minha cidade. Na minha cidade, Sim. né? A dona da cidade. Na minha cidade natal, né? Uhum. E aí, lá, ele já gostava também de obstetrícia, né? E já caía dentro de... Na época não tinha, assim, obstetra o tempo todo na maternidade. Sim. Então, os primeiros partos que ele fez, assistiu na vida profissional dele, ele assistiu como médico generalista, ainda devido às circunstâncias, né? Sim. Lá no Nossa, Cerro. que legal. Com o suporte da... Então, você fez o equipe lá. internato rural no Cerro? Não, internato rural eu fiz lá em Morada Nova de Minas. Aí lá a gente fica mais essa parte do internato rural é mais atenção básica. Entendi, Saúde. entendi. Então, assim, Meio que faz tudo. Você tem que passar por todas as situações ali. Isso, Secretaria de Saúde, a parte administrativa. Mas no Cerro foi uma experiência realmente profissional. Legal. Eu já Que estava legal. formado, aí atuava na atenção básica, mas atuava também no plantão no hospital. E ali você está ali para todo mundo que aparecer. Sim. Inclusive gestante em trabalho de parto. Que aparece mesmo. Aparece, E exatamente. aí depois a gente fez residência de ginecologia e obstetrícia. Aí nós dois fizemos junto, Fred 2 anos na minha frente. Sim. O povo fala assim, o Frederico era seu chefe na residência. Eu falei, chefe é o caralho. Que é isso? Ele é meu Ele tem colega 2 de anos. residência. E é isso, até hoje. As pessoas às vezes falam assim comigo, falam, doutor Frederico, eu falo, peraí, que essa paciente aqui eu que tô acompanhando. Você me respeita, porque eu falo até hoje, né, gente? Mas a gente fez junto, e desde que a gente pisou na residência, a paixão nossa maior era pela obstetrícia. Sim. A gente sempre gostou mais da obstetrícia. Talvez porque no hospital pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia, o maior número de mulheres que vão é pela obstetrícia, realmente. É mais difícil ter uma consulta ginecológica, né? E a gente foi sendo guiada assim. E a gente sempre teve aquele cuidado, mais tranquilidade na conversa, uma consulta desde a época da residência, uma consulta sem pressa, sem correria. E essas coisas deixavam a gente aflita, sabe? Sim. E às vezes a gente atendia uma paciente, falava assim, às vezes ela é uma paciente que passava pelo posto de saúde, às vezes passava pela urgência, às vezes passava por 10 consultas e chegava com a mesma queixa. A gente ficava revoltada, a gente falava, gente, mas talvez era nos 5 minutos e meio da consulta que ela ia relatar esse problema para alguém resolver. E a consulta terminava com 5 minutos. E aí ficava aquela bola de neve. Então, a gente propôs que, quando a gente fosse trabalhar, que a gente ia tentar dar esse atendimento de qualidade, com mais tranquilidade para os pacientes e mais resolutivo ao mesmo tempo também, né? Porque não adianta você ficar ali batendo papo demais com o paciente também E não resolver o problema. Exatamente. Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio. Eu acho que a gente é bem esse equilíbrio mesmo, assim, no consultório. A gente tem os dias de correria e tem os dias que a gente liga, né, por conta de parto e tudo, e tem um dia que a gente liga para a paciente e fala, olha, volta, por favor, porque no dia da sua consulta, eu saí no meio, a gente teve que agilizar, teve aquela correria. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma, e como na mesma especialidade, a gente criou a ideia de fazer o consultório junto. Legal, porque desde o início já era uma caminhada a 2, né? Porque tinha uma sinergia, e até mesmo de objetivos, como vocês queriam atender as futuras pacientes de vocês e tudo mais. Gente, que romântico! E obstetrícia e ginecologia a gente não faz sozinho, né? A gente não tem jeito de você ser um profissional obstetra sozinho. Sim. Não tem jeito de você fazer uma cirurgia ginecológica sozinho. Os casos a gente precisa discutir, a gente precisa passar para frente. Exatamente. Né? E aí, no meio desse tudo, fez a residência, vocês casaram. Casamos. Nós casamos durante a residência. Entendi. Eu era R1 quando eu casei, gente. Nossa Senhora! Senhora! Casando. Que loucura. Gente, pobre, sem um centavo.
Não, sem um centavo, porque você trabalha assim, pelo menos 60 horas, Sim. pelo menos 60 horas semanais na residência. O casamento te exige mais ou menos esse número de horas também. Cadê? Mas eu acho que bom, foi tudo em Sem dupla, trabalhar, então. acho que deu já- tudo certo. Eu falei assim, Foi bem apoiado, Então a assim. gente construiu tudo junto Sim, mesmo. Desde sim. o primeiro dia a gente falou, vamos embora, que vai dar Ai, certo. gente, achei muito romântico. Muito legal. Uma curiosidade também que a adoção do sobrenome, quando Natália colocou o nome de casada, a gente não tinha a menor ideia de ter a clínica, o espaço Casal Monk. Entendi. Foi uma coisa completamente do destino mesmo. Era pra ser. No Era resumo pra aí ser. da história que eu tô percebendo, era pra ser. É. Eu falo com o Frederico, falo, ó, qualquer hora a gente vai mudar pra Neves Monken. Pra ficar equilibrado. Mas ficou muito legal. As pacientes se identificam, as mulheres se identificam. Eu acho legal que elas criam essa identidade assim de família mesmo. Exato. As mulheres chegam no consultório e elas falam, olha, eu vim aqui porque eu achei tão fofa essa situação sua com seu marido. Eu falei, poxa, você não veio aqui, você me acha bom, professor? Mas eu acho isso legal. Porque dá uma eu ideia acho de incluir a família no processo. Exatamente. Isso. E assim, seja qual for a constituição familiar que as pessoas, né, escolham, que as pessoas formem, né, e se enquadrem, mas elas se identificam. A gente tem todos os tipos de família dentro do consultório, todos os tipos de formações, e as pessoas se sentem Eu vejo isso acolhidas. também. É engraçado, eu acho que esse é um grande diferencial de vocês, assim mesmo. As pessoas se sentem acolhidas justamente por isso, sabe, assim. As pessoas criam vínculos muito familiares com vocês, assim. E a voz da Natália não é doce, você viu ela falando? Muito doce. E o melhor de tudo é que é meio que um completo, né? Tipo assim, dá pra entrar ali no Casal Monk e ficar bons anos tendo um acompanhamento. Porque como vocês falaram, tem um acompanhamento ginecológico. Sim, uma menina nova que tá virando uma mulher, ela vai seguir a jornada ali. Então isso cria ainda mais segurança Ó, eu vou e um te- vínculo com Vou te vocês. contar a consulta que eu amo. A consulta que eu amo. É quando a mãe chega com a filha e fala, ó, eu tô trazendo ela, porque ela vai ficar mocinha a qualquer momento. Eu amo. A gente fazer parte desse início da vida da mulher, isso é muito significativo. Com certeza, né? sim. E eu acho que o ginecologista ele tem influência sobre a conduta que essa menina vai ter aí ao Sim, longo Com da acho toda muito certeza. isso, acho com muito toda isso. certeza. né? E eu acho assim, a parte de informação, a parte de Sim. liberdade, toda consulta de adolescente que eu faço, eu termino a consulta assim, olha, tem coisa que vai te acontecer que talvez você não tenha liberdade para contar em casa, mas a minha porta está aberta. Exato, você pode exato. trazer, Legal. você pode trazer a sua mãe que vai ter momento na consulta com ela e vai ter momento na consulta sem ela. Exatamente. Então eu acho esse ponto de apoio muito importante. Eu tenho muitas seguidoras novas, né? E aí elas, até comentando no off aqui, que né, elas acham que eu sou ginecologista, né? Porque eu vejo que apesar de... E quando você era mais nova, a gente era mais nova, não era fácil de ter acesso a essa informação. Realmente os pais não tratavam isso de uma forma tão aberta, mas hoje em eu dia acho- não mudou muita Isso coisa. que eu ia falar, hoje em dia também, Não, Ana. Essa relação, eu sei, eu tenho uma filha adolescente, Exato. o menino passou pela adolescência, graças a Deus eu tenho uma liberdade muito grande com a Nina, mas eu acho que é a exceção. Exceção. Sabe? Eu acho que é exceção. Os pais ainda têm aquela trava sexual, assim, Aham. em relação. E ao mesmo tempo, eu acho que essa geração tem uma gana maior de querer as informações. Eu acho que as meninas também gostariam de ter mais essa liberdade de informação. Liberdade com o corpo, que seja ele sendo trazida pelas mídias, né? Pelo tudo que a gente está vivendo, tudo. Mas essas informações, essa demanda de informação, elas têm tido cada vez mais. Com toda certeza. E aí eu já te faço duas perguntas. Graças a Deus existe essa mãe que leva a menina que sabe que ela vai chegar nesse momento, que ela tá virando uma mocinha. Mas e pra mãe que não faz isso? Porque muitas meninas me relatam, tipo, mas eu tenho muita vergonha, minha mãe nunca me levou no ginecologista, como que eu vou no ginecologista? Tipo assim, e eu fico tipo, what? Como é que eu respondo um negócio desse? A gente recebe pacientes de 40 anos que nunca colheram um Papa Nicolau. Nunca senti nada, nunca vim no ginecologista. Eu acho assim, a mãe, ela quando ela não leva a filha para esse acompanhamento ginecológico, ela posterga um problema. Aham. Né? E ela cria situações problemáticas. Sim, né? sim. Então, a gente recebe, por exemplo, mães de adolescentes que estão grávidas, gestações indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente, né, transmissíveis. A gente encontra meninas com situações de ciclos disfuncionais, convivendo com uma dor a vida inteira.
A gente recebe pacientes com 30 anos de idade, às vezes para a primeira consulta ginecológica, a mãe nunca levou e ela traumatizada, nunca teve uma relação sexual na vida, porque não sabe do que se trata, porque ela tem uma vulva que na cabeça dela é anormal, porque alguém em casa falou que ela é problemática, que aquela vulva não está normal, que ela tem lábios hipertrofiados, que ela é isso, que ela é aquilo. E ela não sabe que isso tudo é normal. Exato. Ela não sabe que todo mundo é diferente, né? Então, ela vê todo mundo dentro de casa de uma forma e ela acostuma que aquilo ali é normal e ela é diferente. E, às vezes, até no médico, ela tem dificuldade, né? De se abrir. Exato. E outro ponto também muito frequente é aquela... Às vezes, acontece muito também da paciente que é mãe de uma adolescente, fala, minha filha está com muita cólica, muita dor menstrual, será que é endometriose? Eu falei, vamos olhar. E acaba que o que é muito comum quando essa adolescente chega... eu comecei a tomar pílula porque eu tinha muita cólica, e aí minha amiga usava a pílula XYZ. Aí você fala, mas você sabia que existem outras opções? Você sabia que tem, por exemplo, dispositivo intrauterino para usar para alívio disso? Então, a vida não se resume a morrer de cólica ou usar anticoncepcional. Tem todo um universo entre esses dois extremos. E é um assunto muito polêmico essa questão do anticoncepcional e até mesmo o uso precoce desse tipo de medicamento, né? Justamente. Tipo assim, se tiver algum tipo de explicação resumida, porque eu tento verbalizar isso até para as minhas amigas, porque é muito comum, né? Quando você faz 14 anos, a galera já... Parece que é moda, né? Você tem que tomar o anticoncepcional. E eu meio que era a menina que não usava o anticoncepcional. Tem menina que tem indicação de tomar e a mãe não prescreve porque ela acha que vai prescrever o anticoncepcional e ela vai iniciar a vida sexual por conta disso. Exato. Então, tem mãe que pensa que é uma proteção não passar o anticoncepcional porque a filha dela não vai abrir esses caminhos aí. Né? Ela não precisa, né? Ela não precisa. Então, é uma forma Não. de negação. E, às vezes, aparece grávida. Então, poderia. Exatamente, Né? mais que isso. Outras, elas têm aquele conceito de antigamente que ia tomar anticoncepcional, ia ganhar 40 quilos, e ia encher de espinha, ia dar uma trombose também, não prescreve. Então, hoje tem mudado. A gama de opções, como o Fred falou, também aumentou. Aumentou. Né? E A gama acontece o de inverso também, né? Que o informações, pessoal quer tomar porque disseram que vai melhorar a espinha ou disseram que vai acontecer isso e Pílula aquilo. contraceptiva não é tratamento de pele. Exato, e eu vejo isso acontecendo muito, entendeu? Tipo, Pelo amor amiga de velha Deus. minha falando, mas eu tomo porque minha pele fica assim, fica assada, eu fico tipo... Aí ela chega, olha, eu tô com libido zero, eu tô Isso, cansada, eu tô isso. fadigada. Eu falei, mas por que você não troca seu método? Não, porque se eu tirar minha pele vai Isso. ficar ruim. Eu falo, poxa, vai na sua dermatologista e passa alguma coisa nessa pele. Tá achando que é a quinase, tomar anticoncepcional é a quinase pra secar a espinha. Né? É isso, é muito Ô, comum, gente, muito comum, né? acontece Isso é demais, muito tá? comum. Acontece. Natália, mas você tem percebido ao longo da sua carreira, assim, que você já vem construindo, essa mudança também em relação a essas meninas estarem procurando mais, e essas mães, por mais que elas também não tenham tido essa liberdade com a família, delas tentarem, pelo menos, fazerem com as filhas delas diferente, assim, igual você falou que você não teve na sua casa essa liberdade, mas você se encontrou na faculdade. Talvez essas mães também não tenham tido na casa delas essa liberdade, mas agora elas tendem a buscar para a filha delas. Você tem visto, pelo menos, esse movimento em prol dessas informações? Tem cada vez mais o número de adolescentes no consultório. Tem muita paciente que vai para consulta e fala, que legal, você atende também adolescente para trazer minha filha. Aí volta com a filha e com a mãe. Então, a gente tem pacientes assim que são 3 horários seguidos. Primeiro a avó, a mãe e a filha, as 3 na consulta. Então, eu acho isso muito bacana. E hoje elas já chegam perguntando quando que elas vão começar a colher o Papa Nicolau. Sim. Elas já mostram o cartão de vacina de HPV. Então, assim, há pouco tempo a gente falava, pelo amor de Deus, você tem que vacinar para HPV, né? Você está no seu calendário, tem que vacinar. E aí elas não tinham essa adesão, não entendiam assim, a importância, né, dos cuidados. Então, hoje, elas mesmas já se cuidam, já cobram também em casa da mãe, de levar para vacinar, de levar para uma rotina. Tem mudado, sim, com certeza. Legal. É que eu vejo muito disso. Às vezes a mãe tem algum tipo de limitação, até mesmo um comportamento ignorante, Sim. mas a filha já despertou essa consciência, né? A informação tá aí para quem quiser. Isso que eu ia Então falar, o acesso à informação acaba que está mais fácil. Exato. Então, a partir do momento que se pega informação de qualidade... Exatamente. Muito Então, bom. eu tenho 13 anos, já vi que eu preciso. Minha mãe tem a cabeça
fechada com relação a isso. Então, pera, eu preciso tomar uma decisão, né? Não posso ficar nisso. E as mães também estão mais informadas, né? Elas estão mais orientadas. Então, aumentou o número de mães também que no consultório falam, olha, doutora, minha filha, ela já está tendo a vida sexual, ela está tendo o namorado. E eu ouvi dizer que o DIU é mais seguro para essa idade, porque a pílula ela pode esquecer mais vezes, exige mais atenção. Será que é uma opção para ela o DIU? Então, já tem muita mãe também fazendo esse movimento, trazendo a filha para proteção, né, de informação e também proteção de gravidez indesejada. Legal. E, na verdade, a consulta com vocês não é só em relação à proteção de gravidez, né? É um cuidado feminino, é um cuidado do corpo, né, Natália? Igual você está falando. Eu vejo, às vezes, as amigas da minha filha, assim, com umas cólicas horrendas, sabe? Meninas de 12 anos, sabe? Eu falo assim, gente, às vezes tem alguma forma, sabe? As meninas deixam de ir na aula, deixam de, sabe, sair, ficam com vergonha, né? Que às vezes tem um fluxo muito aumentado, uma menina de 12 anos, às vezes com um fluxo muito intenso, fica com vergonha de vazar alguma coisa. Então, assim, levar para ouvir de um profissional, falar assim, olha, quem sabe se fizer isso, ou seja, porque a gente vê as informações que a gente colhe na internet, mas é o que o Fred falou. Muitas vezes você tem que buscar a informação correta. E o profissional correto é o profissional ginecologista, né? Para fazer isso, né? E aí tem também, às vezes, um atropelo nesse sentido de, vou fazer ultrassom. Recentemente eu atendi uma paciente que tem um vínculo de proximidade no sentido de eu conhecer o companheiro dela e tudo, que, assim, a gente vê muito o atropelo das informações. Então, já chega, eu quero fazer tal exame, eu recebi indicação, não da cabeça dela. Fazer o exame com preparo do não sei o quê, da ressonância, da cirurgia, da endometriose. E você vai ver o negócio e fala, não, calma, peraí, a gente precisa voltar lá atrás na história. Vamos lá, como é que é a sua menstruação? Como que funciona? Como que é o seu organismo? Você volta lá atrás, aí você tira a paciente, entre aspas, de uma mesa de cirurgia e traz ela para o consultório ali, para você conversar com ela e falar, não, vamos seguir esse caminho aqui que vai dar certo. Pois é. Não. E, além disso, também, gente, a parte da ginecologia, da orientação de fertilidade é importante demais. Então, o que a gente vê no consultório, que é 2022, ainda tem mulher que acha que com 45 anos a fertilidade dela vai ser a mesma de 25 anos. Então, a gente está deixando cada vez para a última hora para a gente engravidar, porque o formato da vida hoje está diferente. Com toda certeza. Né? Então, a gente está correndo muito atrás da vida profissional e a gente está esquecendo dessa parte. E, às vezes, minha amiga engravidou com 42 anos, minha amiga engravidou com 40 anos de primeira, minha amiga isso. E ela esquece que o organismo dela é completamente diferente. Com certeza. E que, às vezes, a amiga dela está ali naquela exceção, naquela baixa possibilidade de engravidar de primeiro aos 42 anos, e ela vai demorar talvez nem consiga, perder né? os sonhos. É isso que eu ia te falar. Com base nisso, então, talvez vai existir um grande número de mulheres bem decepcionadas daqui uns 10 anos. Porque tem mulher que fala, olha, se eu não for mãe, não tá tudo bem para mim. Exato, mas ao mesmo tempo ela tá correndo muito atrás do profissional, então ela acha que ela vai ter ali 2, 3 anos e ela vai resolver aquilo muito rápido. Então precisa de ter alguém para dar um stop, né? Falar com a pessoa, falar, agora vai ser desse jeito. É seu sonho mesmo ser mãe? Então vamos congelar seus ovos? Isso. Vamos ter um plano B aqui, vamos fazer uma orientação desse jeito, que aí no final você não passa aperto. Aos 55 anos, se você quiser, você tem a opção de fazer de engravidar, fazer um congelamento. Essa limitação da idade, ela tá mais relacionada à produção de óvulos e não da capacidade do útero de gerar o bebê. Exatamente. Os óvulos, eles são muito envelhecidos e a quantidade dele também é muito reduzida. Entendi. Então, a gente tem muito mais chance de aumento de abortamento, de perdas, alterações cromossômicas, né, relacionadas a essa gestação, uma fertilidade muito mais baixa, uma chance de perda também muito maior. Agora, somada à idade, a gente aumenta também os riscos relacionados com pré-eclâmpsia, diabetes, prematuridade. Então, é uma conversa que a gente tem que ter e falar, olha, é isso mesmo, é depois dos 45, mas vai ter alguns riscos adicionais. E colocar na balança, né? Assim, Exato. Assim, pode ser uma escolha, mas toda escolha tem uma consequência, né? Os riscos, quais são. Mas com profissionais muito capacitados, a gente consegue ter uma conversa sincera para a pessoa também se preparar, né? O negócio é esse, é não deixar para a última hora esse preparo, né? E, na verdade, não ir na opinião de que como se tudo fosse funcionar para todas as mulheres. Eu acho que esse é o mais importante. Tipo, não, com fulano deu certo, então vai dar certo comigo. Só que não. Não negligenciar também as queixas relacionadas ao ciclo menstrual. Então, assim, a ferramenta mais útil que a gente tem no consultório
é o calendário menstrual. Aham. Então, é muito comum, e isso também é algo bem frequente, né, nas dúvidas. Então vou fazer o calendário menstrual. Eu vi que você falou do calendário menstrual, porque isso é fundamental. E, às vezes, o primeiro sinal de que o ovário não vai bem, no sentido de reserva ovariana, é a menstruação começa a assumir Inclusive, um padrão. amor, faz uma pausa aí e lembrando da importância de quando elas levam pra gente anotadinho, tanto que ajuda na consulta, né? Nossa, Resolve. Já Você chega. fala, tipo, acompanhamento da menstruação. Tem tanto aplicativo hoje em dia, né? Que você marca, que você não marca. Importantíssimo. Eu falando, mas tem mais de 6 meses que eu não atualizo o meu. Mas é Ana, agora. Ué, porque isso dá muita informação pra gente. E, às vezes, a primeira manifestação de que o ovário já não anda muito bem de reserva é a alteração do padrão menstrual. Então, você já pula na frente de um tanto de exame, de coisa complexa, com um dado mais elementar possível, que é a informação do ciclo. Sim, do corpo. sim. Porque o ideal é que ele seja algo regular. Ou com uma variação pequena, né? Agora, e já ajuda demais a paciente, né? Porque às vezes ela vai lá na consulta com a gente e fala, ó, tá irregular, mas irregular. abrindo o app dela. Não sei. Ô, gente, eu ia falar assim, mandei umas perguntas aqui no meu Instagram, o Stories tá carregando até agora, eu já achei que já tinha subido o negócio. Nossa, o inimigo tá com vergonha de tá me derrubando. Olha lá, gente, carregando. Não se preocupa, não. Enfim. O que acontece? Às vezes ela fala, meu ciclo tá irregular. Irregular como? Não sei, talvez esteja irregular. A gente fala, então daqui uns 3 meses volta com ele anotadinho. Então, se você já leva tudo anotado, a gente já antecipa seu tratamento, seus exames, o que precisa. Porque o certo é você menstruar uma vez por mês. Né? Pra quem não faz uso de nenhum tipo de método contraceptivo, nem nada. E até 7 dias. Isso, tem essa variabilidade. Outra coisa também tão importante quanto anotar esse calendário menstrual é anotar se tem as queixas do meio do ciclo, se percebe as mudanças do corpo, tanto mudanças físicas, o muco do colo do útero, a secreção vaginal muda, a cólica que pode acontecer, quanto os sintomas psicológicos mesmo, até libido, essa interferência, perceber os efeitos dessa flutuação hormonal cíclica dentro do corpo. Isso já dá pra gente informações valiosíssimas. E lembrar que Legal. isso daí pensando na fertilidade é extremamente importante para a mulher se conhecer no momento que ela for engravidar, ela conhecer seu ciclo, já aumenta muito assim essa caminhada dela. Perfeito. Agora, para contracepção, isso não é tão bom não, tá, Exato. gente? Você confiar nas anotações, né? Ouviu, gente? Coloca o método mais seguro, que lá todo dia tem uma gestante de tabelinha, mas meu ciclo era tão certo. Não, mas também engravidei. Agora é porque estava na hora, né? Porque tem 2 anos que eu faço tabelinha e agora que falha. Mas foi indesejada, foi não programada, tinha uma série de exames que poderia ter feito antes, medicações que poderia ter tomado, e talvez nem estava no momento adequado para engravidar em questão de sua saúde, né? E quantos casais também que às vezes chegam lá com a queixa de dificuldade de engravidar, que aí você vai ver simplesmente é um cálculo errado de período fértil, às vezes pega uma orientação de amiga ou de internet, às vezes de baixa qualidade, que tem que ser tal dia, relação de tal jeito, de tal posição. E, na verdade, o que precisa é conhecer o corpo. Você tem paciente que planta bananeira para engravidar? Tem. Pra descer mais rápido. Porque eu tenho várias fazendas, eu não tô entendendo, porque eu planto bananeira depois da relação e não dá certo. Eu falei, Pois eu tô ficando em pé e pulando ainda pra ter certeza que não ficou nada. Pensando nesse método de aumentar a fertilidade, ficar em pé então faz todo sentido. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu recebo muito, principalmente quando eu mostro que eu tô indo na farmácia, das meninas novas perguntando do OB. É aquela famosa coisa do OB, da menina virgem, do famoso ímã, imaculado ímã. Como é que funciona isso? Porque eu vou te falar, gente, eu usei... A primeira vez que eu usei OB tem 2 anos, porque minha mãe era o tipo de mãe que, além de não explicar, se você pegasse na farmácia, ela quase falava, o que tá acontecendo? Porque não podia nem querer saber o que era. Então, eu recebo muito essa dúvida, do tipo, pode, não pode, tenho muito nojo do absorvente, mas ao mesmo tempo minha mãe não me deixa, ou não me mostra outras formas. Como é que funciona isso? Porque eu não me atrevo a falar nada, né? Porque eu não sou ginecologista. O ímã nosso, ele é uma membrana elástica e tem um buraquinho no meio, um orifício e por onde passa o OB. Pode colocar? Pode colocar. Sim. A questão do ímã em a fertilidade, ela tem muito mais a ver com o feminino, com a descoberta do corpo, com o simbolismo. Então, tem muita mulher que tem essa questão de ter o rompimento do ímã numa relação sexual. A gente, né, hoje, isso ainda é um fator muito importante para a maioria das mulheres, né? Pelo menos é o que a gente vê no consultório.
Quando a gente coloca um ímã, dependendo de um fluxo menstrual extremamente aumentado e o OB vai aumentar bastante para sair, pode machucar o ímã, pode machucar o ímã. Sim, sim. Mas é uma questão mais simbólica mesmo, Entendi. né? Então, assim, recomendado, não sei. Proibido de forma alguma. É Cada pessoa com aquilo que é mais importante para ela, então. Exatamente. E o autoconhecimento, de entender o que é o ímã, o que é o canal vaginal. Esse conhecimento mesmo, ele é fundamental para o correto uso nesse contexto. Entendi, para fazer uma escolha consciente nesse sentido. Aí, até porque muda de Hoje mulher tem o para copinho, mulher. Hoje tem o copinho também, né? Mas o copinho funciona na mesma Gente, dinâmica do... o copinho, se vocês não conhecem, usem. Eu tô Eu não precisando. uso, Todo mundo menina, tá me não uso, recomendando. Toda paciente que usa fala, ó, doutora, salvou minha vida, ó, depois do copinho, não sei o quê, porque é muito comum ter alergias ao absorvente, Sim. lesões, é um saco ter que O trocar cheiro o tempo. também, a umidade. Exatamente. E o copinho, todas as pacientes que usam amam o copinho. E isso não tem nada a ver, então, com o tal do ímã. Porque o pessoal Aí também, vai entrar... aí é o mesmo princípio. Entendi. Aí é o mesmo Entendi. princípio. Entendi. O copinho, ele sai aberto ali, ele vai machucar o ímã, com certeza. Entendi. Ainda no ímã, que eu sei que é um assunto muito polêmico, ainda cai naquela questão de que muda pra mulher, né? Porque, Muda. por exemplo, o pessoal, as mais novas, acha que é uma porta, né? Você vai chutar a porta ali, vai jorrar, toda uma cerimônia e tudo mais. Eu, por exemplo, não tive nada dessa experiência. Nenhuma. Eu falei, pô, nasci sem ímã, então. Então eu imagino que isso vai passar na cabeça da meninada por aí. Porque tem essa Que tem diferença. que sangrar, que né? tem que sangrar, que tem que doer. Exato. Que tem que doer, que tem que sangrar. Aí a amiga né? pergunta, e aí, sangrou muito? Aí você, sangrou um pouquinho. Tipo, ou senão não sangrou nada, ou não doeu nada, foi super tranquilo. Então eu vejo que tem muito esse tabu aí da mulherada, né? Preocupada com o tal do ímã. O ímã, ele varia de mulher para mulher e a abertura dele, o orifício também, ele tem formatos e tamanhos diferentes. Quando ele é completamente tampado, isso é uma alteração anatômica e essa mulher tem que, inclusive, tratar, porque senão a menstruação não tem por onde sair ali. Então, ele é sempre perfurado, né? Na maioria das vezes, quando a gente não tem alteração, ele é perfurado. Agora, se vai sangrar, se não vai, se vai doer, se não vai... Não mulher vai interfere. romper se não vai, porque tem ímã que é Exatamente. muito elástico. Sim. Então, a ruptura do ímã, ela tem mais um significado, diria, quase que histórico Simbólico e cultural, mesmo. Exato, do que propriamente anatômico. E não é uma membrana que tem a função de proteger. Ela é uma questão relacionada mesmo à embriologia da mulher. Resumindo, o ímã tá lá e juntou com toda essa coisa da mulher, da sociedade, e eles usaram o tal do ímã pra massacrar a gente. Não, religiões usam, que eu né? percebo que a é isso, pessoa a tem gente- que sangrar, né? Exato. Você tem que ter a prova que você é virgem. porque Exato. Você tem um Se meu ímã né? tá aberto, seu ímã tá fechado. Gente, você vai morrer, você não vai nem ver a cara do seu ímã. Tô te avisando aí. Muito menos saber se ele tá lá ou não, tá? Mas pra gente é um massacre quando você é uma jovem Sim, mulher. sim. E principalmente, assim, quando tem a cobrança. E aí, sangrou muito, doeu muito, né? Aí você fala, não. E até mesmo falas machistas do tipo, não quero mulher que o ímã tá que não assim. sangra, né? Essa É. questão da dor na primeira relação, ela está mais relacionada com a questão do travamento Exato. da mulher, do nervosismo, né? Do que qualquer Da outra ansiedade. coisa da ansiedade. Que dói em qualquer idade, né? Exatamente. Que dói em qualquer idade. Se você que faz uma relação meio que na tensão, com aquele parceiro que você não tá... Dói em qualquer idade, né? Exatamente, exatamente. E tem as adolescentes, quando elas chegam no consultório e relatam a primeira relação, eu falei, e aí, como é que foi? Não, foi péssimo. É assim mesmo? Eu falei, assim mesmo. Vai melhorar com o tempo, pode ficar tranquila. Se sai um menino daí de dentro, quem dirá uma relação, gente? Vai dar certo, vai dar tudo certo. Natália, a gente tem muitos mitos e graças a Deus a gente tem a internet aí para também tirar todas essas questões assim relacionadas principalmente a isso que a Ana falou, a virgindade, aquela coisa do machismo, que eu acho que isso está se quebrando. Assim, ao longo dos anos, assim, as mulheres estão entendendo o poder que ela tem em relação ao corpo delas. Sim. Mas a gente sabe também que ainda tem uma cobrança, você falou muito disso, assim, às vezes a mulher não se toca, às vezes ela acha que a vagina dela é diferente, que o grande lá, que o pequeno lábio é assim, aí você começa a ver, gente, eu recebi um patrocinado hoje em dia de pequenos lábios, sabe, assim, cirurgias vaginais, tipo assim, se você tem uma vagina que não sei o quê, eu falo, caramba, Não, aí uma cobrança demais. Agora tem um padrão estética. vaginal. Pelo amor de Deus, Cobrança gente. estética, Não, assim, em gente, relação à vagina, sabe, assim, se o
se os seus lábios, sei que. Eu falei, caramba, eu devia ter salvo esse negócio. Eu falei, caramba, é uma cobrança assim, estética, até em relação a isso. E aí, com isso, a mulher começa a se enxergar. Pô, a minha é mais escura, a minha. E tem de todo jeito, né? Os seios são diferentes de cada mulher tem um tipo, Exatamente. os corpos são diferentes. Sim. Assim como a vagina, cada uma tem uma, né? Exatamente. Uma mais clara, uma mais escura. A gente vê muito isso, mas É o tem que- essa coisa, né? Eu falo Chega gente querendo mudar a estética da perdida. todos os dias no consultório chega, eu falo, olha, você tá achando que a sua é diferente? Porque você não fica vendo a perereca das suas amigas. Mas se eu colocar 10 pacientes e observar as 10 aqui, cada uma é de um jeito. E por que você tá achando que a sua é diferente? E às vezes faz uma cirurgia. Lógico que tem pessoas que realmente estão incomodadas. Às vezes o pequeno lábio dói, incomoda para vestir uma roupa. Sim, Às vezes sim. podem incomodar na relação sexual, por Sim, exemplo, que pode sim. dar um excesso de pele. Agora, se não está te incomodando, se é por conta de estética, pelo amor de Deus, você vai trocar ali um lábio hipertrofiado por uma cicatriz naquele local, um potencial risco de uma infecção, de alguma coisa. Então, assim, depende muito dos objetivos. O hipertrofiado, ele seria o quê? Maior ou menor? Maior, Entendi. maior. Aham. Maior, né? E só em raríssimos casos que realmente tem uma indicação médica de correção. Entendi, sim, É sim. muito incomum precisar dessa. Mas aí vocês fazem ou não? Você fala, ô, tá doida? Fazemos também. Não, quando a pessoa vem por questão estética, a gente tenta orientar. Fala, olha, Entendi. deixa eu te contar uma coisa. Você quer fazer? Você pode fazer. Mas você sabe que isso é normal? Que é uma variação do normal? Aham. Você está querendo fazer porque alguém te falou, seu parceiro reclamou, porque é uma coisa que é um absurdo também. Gente. Gente, eu vou falar um negócio pra você. Isso acontece. não. Para. Acontece. Isso é um absurdo. Acontece. meu marido, meu namorado, você falou que é. Falei, ó. Fala Que é com ele grande, o que é problema pequeno, tá que é na gordo, que é cabeça, magro. que tá na cabeça Não, dele. e vamos combinar, se essa foi uma queixa da paciente, por mais que ela não fale abertamente que foi o companheiro que falou, quem que falou? Exatamente. A mãe dela? Não, mas Ai, não sei, eu prefiro acreditar que foi uma Tem autoanálise, muita tá? paciente Eu que a prefiro mãe acreditar leva. que foi uma autoanálise, porque, gente, sinceramente, eu ia dar um bicudo na cara da pessoa. Mas não é demais. É demais, ué. Pedi pra trazer, o que eu pedi pra trazer que eu tenho? Olha que fofo. O que é isso? Olha isso, é um bebezinho na barriga, vamos deixar enfeitando aqui. Ah, pronto. Olha que fofo. Eu amo esse pacote. Olha que delícia. Olha. Gente, que lindeza. Gente. Natália, sabe onde que eu comprei isso aqui? Olha como é que as coisas são culturais, Lindeza, assim. gente. Esse aqui, Natália, eu comprei numa papelaria escolar em Londres. Olha só. Era um kit que você montava, vinha numa caixa, assim, era um kit que você montava que fazia parte da aula das crianças do primário. Olha só. Do primário em Londres. Era uma coisa assim, sabe? Eu falei assim, caramba. E o Gael que montou esse aqui, falando assim, olha que legal, assim, sabe? Assim, aí ia montando, e aí colocando. Sim, eu comprei numa papelaria escolar, onde você compra material escolar. Acho legal, Era kit acho de legal. escola, sabe? Aqueles kits assim, eu acho que era de meninos de tipo assim, que aqui hoje devia ser segundo ano, né? Que o Gael, dá exatamente do Gael 7 anos. E aí fazia parte de uma aula de anatomia do corpo da feminina e Gente, tudo. Olha isso é que importantíssimo. Por Olha, favor, né? já aconteceu com a gente, eu acho que, né, Lá vem. não, tem paciente, tem mulher que não sabe por onde o neném nasce. Tem! Natália, deixa eu te Eu tô falar. escandalizada, que assim, Natália. talvez não seja culpa dela, é culpa assim da criação e da escola Natália. e de tudo. Ô, Natália, se eu te falar que esses dias eu caí num TikTok do ginecologista ensinando o jeito correto, não sei se é o único jeito correto, mas enfim, achei muito interessante. De lavar as partes íntimas, eu falei, pô, tem Tem gente 26 que não anos que eu tô lavando sabe. errado. Exato. Falei, de acordo com a profissional aqui, tem 26 anos que eu tô lavando errado. Falei, isso é perigosíssimo, ué. Não, e Exatamente. outra coisa, Natália, deixa eu te falar uma vez, eu postei uma foto do nascimento em Gaskin. Nascimento em Gaskin é quando a mulher tá de 4. Eu recebi uma mensagem, mas tem como neném nascer pelo ânus? Hoje Eu falei, gente, as pessoas realmente... E não é uma... É uma ignorância, sim, mas não é uma ignorância... A pessoa é uma ignorância. É realmente uma falta de entender o próprio corpo dela, Exatamente. sabe? É de não Exatamente. se tocar, de não saber onde que tem o prazer. Exatamente. E de falar... Gente, e a gente conversa com as nossas amigas, assim, que não é uma, assim, você conversando... Todo mundo tem uma dúvida, gente, vamos combinar. É tipo assim... E aquele mito, né? Que todo mundo faz sexo todo dia, que a vida de todo mundo é maravilhosa. É, chuva de libido, Que você tem prazer, chuva de orgasmo. você tem prazer, todas as Ô, relações. gente, teve né? uma Gente, vez, gente, que a paciente falou comigo,
doutora, eu tô vindo aqui porque agora eu não tô dando conta de fazer sexo 2 vezes ao dia. Eu falei, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. 3 vezes na semana você tá luxando, isso não existe, não. No mês já tá ótimo. Se você for obstetra, então você esquece isso. Ô, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, varia muito, varia, né, a concepção. Mas as pessoas não têm noção do que é normal, né? Assim, não, e literalmente, além de não ter noção do que é normal, elas acham que elas são anormais, sabe? Que é só com ela. Aí você conversa com uma amiga do lado, assim, a gente estava conversando, fala assim, aí uma amiga teve que fazer um exame, falou assim, gente, a médica perguntou se nos últimos 30 dias, né, que ela foi fazer um papo Nicolau, sangrou um pouco mesmo, se estava sangrando na relação, ela virou e falou assim, não transei nos últimos 30 dias. Pra te dar doutora, não vou poder completar a consulta aí, não. Porque não... É isso. E aí você fala assim, gente, é fato isso, sabe? E infelizmente também a gente vai falar assim, porque a nossa vida é muito corrida, né, Natália? Assim, a gente trabalha muito, a gente cansa muito, a gente fica... Obviamente que essa vida frenética que todo mundo tem, interfere também no É seu normal, dia a dia. doutora, não querer transar, querer dormir? Gente, essa questão de... É normal, me avisa? É normal. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Olha só, uma coisa é você estar com falta de libido, falta de desejo sexual e tá incomodada com isso. Isso é um problema, você tem que resolver. Fala, poxa, eu queria, né? Queria e não tô conseguindo. É um problema no meu casamento, tá ruim, não sei o quê. Pronto, tem que investigar. Agora, se você tá morta de cansaço, se você não tá numa situação tão boa, você vai colocando prioridades na sua vida. Isso é normal. Normal. Dormir Isso é muito normal. Você tá entendendo? Dormir é normalíssimo. Então, assim, hoje a gente recebe muita consulta ginecológica e a pessoa quer fazer exame para saber por que tá com baixa libido. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Como que é seu sono? Como que tá sua vida? Como que tá seu casamento? Tá com algum problema? Como que tá sua alimentação? Faz uma atividade física. Aí a pessoa é sedentária, se alimenta mal, não dorme bem, tem um casamento que não tá bom, tem 1000 problemas, e aí ela quer, né? Quer que a libido esteja lá. Não vai tá. Então, assim, não é tudo que é exame, sabe? Às vezes você consegue começar pelo básico, né? A gente fala muito com os pacientes, fala, ó, tira um final de semana para você e seu marido, vai viajar, vai aqui pertinho, faz um jantar, muda uma rotina em casa, vai assistir um filme, que isso são coisas que interferem no relacionamento, exatamente, né? E as pessoas estão medicalizando demais, e elas estão usando hormônio demais, e elas estão colhendo exame demais, e não estão resolvendo o seu problema, o melhor. E aí se frustrando cada vez mais, frustrando cada vez mais, porque o problema se mantém. Ó, gente, minha caixinha tentou me trollar, mas ela subiu aqui. Que bom. E tá indo. Tá aproveitando aí no não, pode ir, que eu vou caixinha. deixar ela encher mais um pouquinho aqui, que já tá chegando. E um ponto muito importante também é que às vezes rola aquela, assim, você desculpa a pergunta que eu vou fazer, não sei o quê. Não tem que ter isso. É o que eu falo, a consulta é o momento de tirar a dúvida. E dúvida boba é aquela que não é perguntada. Com certeza. Então, não, isso aqui eu deveria saber, não vou perguntar. Não existe isso. A consulta ela é exatamente para tirar as dúvidas. Então, seja sobre relação sexual, seja sobre gravidez, sobre infertilidade, sobre cólica, sobre método anticoncepcional, pré-natal, tem que tirar as dúvidas. Se não for ali, vai ser onde? Exatamente. Isso é muito importante. Natália, você vem sentindo, e Fred, vocês vêm sentindo que a procura... Eu não consigo chamar ele de médico, de doutor. Não consigo, gente. Tranquilo. Eu não consigo. Eu já me admirei que eu não chamei ele de casal Monkeys, então pra mim já tá ótimo. Nem as pacientes chamam, elas abrem a porta, ei, médico. Porque eu fui no Fred. Ontem eu falei no Fred, entendi. Não tem jeito, assim. E é literalmente isso. Eu acho que também tem pessoas que nos dão essa liberdade, até por rede social. Eu convivo com eles, mas assim, que não vai chegar e vai chamar você de doutora Natália. Mas você tem sentido também que os profissionais, que as pessoas têm buscado mais essa informação, já chegado também mais informadas no consultório também? Tipo assim, olha, Natália, eu tô aqui, doutora Natália, tô aqui porque eu vi e eu me informei, e aí eu pesquisei. Tem chegado também esse outro lado que a gente não tem falado, das pessoas que realmente buscaram informações corretas e estão ali falando assim, olha, eu sei que é isso, eu sei que é assim, é assim. Isso. Gente, quem que foi? Foi o caso da Anitta, né? Que descobriu endometriose. O que teve de paciente no consultório falou assim, doutora, graças à Anitta eu descobri meu diagnóstico. Olha, eu senti isso a vida inteira. Eu achei que era normal, então eu já sei que eu preciso disso e disso e disso. Foi a Anitta que me deu o caminho da... Aí eu falei, mas gente, mas você nunca falou com o seu médico que você tinha uma dor para evacuar no período menstrual? Que você tinha... Não, eu achei que isso era normal. Eu fiquei com vergonha. E aí as pessoas já chegam muitas vezes com diagnóstico, orientadas e sabendo o que fazer também, né? Aproveitando essa
E sabendo também, rapidinho, uma outra evolução importante é que as mulheres, as pessoas, os casais, eles não aceitam qualquer informação. Então, por exemplo, vai, às vezes, recebe uma orientação profissional que deixa a desejar, ela percebe aquilo dali. Ela não vai engolir qualquer coisa mais. Então, ela vai ali debater aquilo. Falou, eu fui no profissional X e recebi essa orientação. É isso mesmo, eu não estou concordando. Eu vi que tem essa opção e tudo. Então, isso também é uma evolução muito importante. E a gente tem também um outro lado, que hoje a gente está muito assim no mundo de identificação. Eu acho que as pessoas estão muito carentes, eu acho que o mundo está muito corrido. Então, quando a pessoa vai também no médico, ela deseja encontrar uma figura ali que te escute, que te acolha, para você se sentir à vontade. Então, a gente recebe também, cada vez mais, muitas pacientes vim para pegar uma segunda opinião. Aí a gente vai ver o caso do paciente, vai ver os exames, está tudo certinho, não tem nada fora do lugar. Eu falo, poxa, mas está tudo certinho. Mas eu não me identifiquei. Então, tem essas mulheres que estão em busca também de um lugar que ela se sinta mais acolhida. Isso é muito importante, importante. Já casando a pergunta da Paula, obviamente cada mulher é uma mulher e tudo mais, mas o que... Não vou falar que não é normal, porque é uma palavra muito forte. Mas o que são pontos de atenção no quesito sintoma, igual você falou aí? Tipo assim, sei lá, uma cólica muito forte não é legal. Cólica não é normal. Cólica entendi. não é normal. É mesmo? Então, coloca na cabeça que tem uma cólicazinha, mas é normal. Gente, todo ciclo eu tenho uma cólica, todo ciclo eu tomo medicação, tô com sangramento aumentado. Isso não é normal. Entendi. Né? Então, já é um sinal de alerta pra gente investigar, por exemplo, uma endometriose. Entendi. Então, até aquele medicamento ali padrão mesmo, que a gente acha que acompanha a menstruação já, né? Aquele tratamento com medicamento. Você já compra o kit, Isso já não é normal. Já não é normal. Aquilo ali já é sinal para você dar uma olhadinha que pode ter uma endometriose, pode ter alguma disfunção que precisa ser olhada com certeza. Exato. E uma coisa também, uma consideração importante em cima disso, você vai falar assim, mas o ser humano tem milhões de anos, a endometriose chegou agora, né? De onde vem essa preocupação e esse cuidado e essa cólica e essa situação? Basta olhar para o escopo familiar de cada um. Entendi. Se a gente voltar 2, 3 gerações, quantos filhos que as mulheres tinham? Vários. Então, ela menstruava muito pouco. Então, tinha pouco tempo para ter sintomas. Exatamente. O melhor tratamento, eu falo com todo mundo no consultório, o melhor tratamento da endometriose é a gravidez. É o tratamento padrão ouro para endometriose é a gravidez. Então, há 3, 4 E, gerações... ao mesmo tempo, a endometriose diminui também. Diminui a fertilidade. Então, é difícil, né, gente? Exatamente. Então, essa necessidade de tratamentos não é uma doença que foi inventada para vender medicamento, DIU, essas coisas. É porque o padrão de vida mudou. Sim. Então, a constituição familiar mudou. A mulher, ao longo da vida, hoje, ela menstrua muito mais do que ela menstruava há 100 anos, há 150 anos. Então, não tinha chance de ter endometriose. Sim. Isso veio por conta dessa mudança. Então, a importância de reconhecer esses fatores vem, sim, por conta dessas mudanças. Entendi. E a importância também da gente entender que existe um tratamento, né, gente? Sim. Há pouco tempo também a Larissa Manoela falou, né, que ela tem... Endometriose SOP. Exatamente, ovário policístico, né? Que SOP é o ovário policístico. A síndrome dos ovários policísticos. Síndrome dos ovários policísticos e endometriose, sabe? Então, assim, é uma menina jovem que expôs uma condição que antigamente talvez ela esconderia por uma questão de vergonha mesmo, que a gente tinha vergonha de falar do nosso corpo, né? Sim. A gente ainda tem, não vou falar a gente tinha tinha vergonha de menstruar, gente. Exatamente. Escondia o absorvente, não podia falar que estava indo comprar. E aí eu vejo uma diferença. Por exemplo, as amigas da Nina, minha e a Nina, quando elas foram para uma festa 15, por exemplo, e duas delas, inclusive a Nina, elas estavam menstruadas, elas colocaram na bolsa do amigo. Falou assim, coloca meu absorvente. Blazer do gente, na minha época, se caísse um absorvente, eu desmaiava. Eu morria. Aí falou assim, guarda pra mim, não é? E eu falei, essa arma aqui, né? E que eu lembro de às vezes aconteceu o contexto mesmo ali do momento, você pedir para eu ir comprar absorvente. Eu vou, de boa. Gente, é 2022 e eu tinha vergonha. Não, mas isso foi em 2000. Hoje a gente não pede mais porque vem tudo errado, né? Já passou essa fase de ter a vergonha, mas você não pede porque vem errado. Você pede um, vem outro, pega o grande, vem pequeno. Eu digo não por causa da vergonha da mulher ir comprar, mas eu digo assim... Da vergonha do homem tipo andar com aquilo. Sim. Exatamente, tipo assim, eu, homem, vou na farmácia pedir um absorvente.
Qual que é o problema? Gente, mas a minha amiga tava com vergonha de ir na farmácia comprar uma pílula no dia seguinte. Eu falei, é pra comprar o teste de gravidez, você não vai ter, não, tá? Mas eu falei, quando não você comprei, não. Eu morri de... Ô, gente, olha que besteira, né? Falei, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, e o teste de gravidez e a fralda, então depois você não vai ter vergonha, não. É tipo isso. Tipo assim, vai chegar aqui na cara dura e vai comprar, pelo amor de Deus. Gente, apesar de ter subido pouquinho tempo, já tem algumas perguntinhas aqui. Ah, que bom. Vamos lá. É normal sentir um cheiro forte pós-menstruação? Não, não é normal. Cheiro de... Ó, tem uma coisa que as pacientes confundem muito, é cheiro de vagina com cheiro de infecção. Vagina não tem cheiro de flor. Vagina tem cheiro de vagina. Sim, né? sim. Após a menstruação, pode mudar um pouquinho o pH vaginal, pode dar uma secreçãozinha diferente, né? Agora, se tá com secreção amarela, com sintoma, ardendo, coçando, alguma coisa, cheiro de peixe podre, nunca é normal. Sempre tem que tratar e tem que ver por que toda menstruação tá acontecendo isso, essa infecção de recorrência. Show. Agora, cheiro de flor, isso também não existe, não. Sim, porque sim. muitas Perfume pacientes falam, olha... íntimo, né? Tem muita paciente que fala, doutora, eu vim que minha vulva tá né, com cheiro forte. Eu vou olhar e falo, gente, mas não tem nada. Não, A doutora. Mas tá fedendo. Literalmente. A gente cheira, a gente cheira, secreção, trabalha. Faz parte do exame. Aí eu falo, gente, não tem cheiro de nada isso aqui não. E olha que meu olfato é bom. Eu falo, não tem cheiro de nada não. Aí a gente vai ver, é cheiro vaginal, Sim. às vezes suor excessivo. Então tem que ver o que ela chama de cheiro ruim, Exato. né? E como é que você faz pra descobrir o cheiro certo? Uai, você tem que se conhecer, né, Entendi. gente? Você tem que se conhecer, não é possível. Aquele é o seu padrão, aquilo Sim. começou esse mês, Sim. começou após um relacionamento novo, ou algum parceiro novo. Entendi. O que mudou? Ou não Entendi. mudou nada e tá assim. Observar Calcinha o fundo da úmida, calcinha. né? Isso que eu ia falar. Então você tem Exatamente, calcinha cheira, gente. úmida. Cheira suas coisas, vê, pega. Tem vê que- que... A calcinha úmida, Sim, né? Umas sim, coisas assim. sim. Exatamente. É bem isso, E na, assim. e na relação sexual também, às vezes a mulher tem muita queixa assim, de ardência, né, de desconforto, e às vezes é alguma infecçãozinha também, que isso é importante Entendi, também. tipo no pós mesmo, Exatamente. né? Ou Aham. durante a relação também. Sim. É normal o peito sair sangue? Não. Não, definitivamente. Gente, não é normal isso? Não. Eu nem preciso ser ginecologista pra falar. Uma secreção mais, tipo, um leitinho, assim, Aham. pode ser normal por conta de estímulo da vagina, estímulo da mama, por conta de relação sexual, né? Das práticas aí que tem durante a relação sexual. Agora, quando ela é mais transparente, uma aguinha de rosa, ou então, quando ela tem um sanguinho, sempre tem que ir no médico. Tá. E não deixar para depois. Agora, às vezes ela tá com machucadinho e tá sangrando do machucadinho. Isso é uma coisa. Sim, né? sim. Agora, o derrame sanguinolento tem que Sair investigar. mesmo como se fosse um leite, um sangue, não é normal. Não é normal. Saindo tipo um sanguinho, exatamente, aproveitando até o contexto que a gente tá aí, né? Nós estamos gravando aqui no mês de outubro rosa. Exatamente. É um ponto de alerta importantíssimo para o câncer de mama. Ah, legal. E tem muita mulher que fala, mas eu não sinto nenhum nódulo, não palpei nada, não estou sentindo nada, eu não vou ficar fazendo não, porque incomoda, né? Porque tem uma conduta e também uma linha que fala que dói demais. Não sei. Sim. Não dói demais, não incomoda demais. E se você não está sentindo nada e vai fazer seu exame, se tiver alguma alteração, você vai conseguir pegar bem no comecinho. Vai Aham. evitar Sim. muito problema, né? Faça um preventivo, faça acompanhamento. É o Quimioterapia dói. O exame de prevenção, ele pode no máximo incomodar, mas é um incômodo que eu garanto que vale muito mais a pena do que... Sim. Show de bola. Fiz cesariana e formou um caroço na região da cicatriz. Devo me preocupar? Aí depende do caroço, né? Às vezes esse caroço é uma secreção de pus. Às vezes tem um líquidozinho, um seromazinho. Às vezes é alguma coisa relacionada à cicatrização mesmo. Às vezes é um granuloma de cicatrização. Ela tem que investigar para ver Tem o que que é. Principalmente se ele estiver dolorido, né? Depois de muito tempo, se ele tiver com alguma dor, né? Sim, Se estiver sim. saindo alguma secreção, Mas nunca vai ser né? uma coisa normal. Sim. O fundo da minha calcinha sempre fica um pouco desbotado, como se eu tivesse colocado cloro. Devo me preocupar? Aí é o pH da secreção vaginal dela que está Sim. alterando o fundo da calcinha. Sim. Né? Então ela deve se preocupar, se consultar. Exatamente. Dá uma investigada e ver se não tem nada errado. Ok.
Deixa eu A ver. calcinha, a mulher, ela tem uma secreção, mas a calcinha, no final do dia, ela não fica molhada, né, Nath? Assim, é uma Pode, coisa... ó, tem mulher que tem a vagina muito úmida e é normal. A gente produz secreção vaginal durante a vida inteira, todos os dias da vida. E essa secreção ela vai mudando de acordo com a época do ciclo menstrual. Isso é normal. Na gestação, ela tende a aumentar muito. E aí, chegando ali perto da época do climatério, da menopausa, ela vai diminuindo. Mas, via de regra, a mulher tem muita secreção. Sim. Então, ela tem que se conhecer, porque tem mulher que tem toda a época, todo período fértil, ela tem muita clara de ovo, a calcinha vai ficar muito Que é aquela molhada. mais gosmenta, Exatamente. né? Que eles normal. falam que é perto do ciclo de ovulação. Exatamente, isso. exatamente. Então, assim, se você nunca tem secreção nenhuma, sua calcinha é sempre seca e agora tá ficando muito molhada, tem que investigar. Entendi. Agora, ela é sempre assim, sempre mais úmida, a gente não tem o que fazer para secar a vagina. Aham. Entendeu? Sim. Pode ser uma secreção fisiológica. Mas e aí é também um cuidado dizem- que ela vai ter. Trocar a calcinha mais vezes. É, porque sim, dizem também né? que não é bom usar o absorvente Isso. direto, né? O dia inteiro você ficar com o absorvente. Não. Dizem que não é bom. Aquele kefir, né? É o protetor diário. Então, Protetor o ideal é assim, o ideal é não usar. dormir sem Sim. calcinha é o ideal, né? Teve uma relação sexual, faz um xixi depois, faz Sim. uma duchinha. Sim. Absorvente sempre só no período menstrual. Usar calcinha só de algodão, que é melhor, ajuda a absorver melhor a secreção. Sim. Perfeito. Só mais uma pergunta aqui. Indica mais utilizar anticoncepcional ou DIU? Ou isso vai variar da pessoa? Vai depender do perfil da pessoa. Entendi. Tem mulher que chega e ela fala, olha, eu quero ficar livre de hormônios, pelo amor de Deus. Aí você conversa com ela para entender o que está acontecendo. Às vezes realmente não está bom para ela não está se adaptando. Às vezes ela tem contraindicação de uso de hormônio, por exemplo, pacientes que já tiveram trombose. Então, o DIU ele vai ser melhor nesse caso. Outras vezes a mulher, eu tenho certeza que nesse próximo ano aí eu não vou engravidar, quero um método mais seguro, quero ficar mais tranquila, não aguento tomar pílula, estou esquecendo demais. Usa o DIU. Entendi. Então, vai depender do padrão mesmo das queixas. Mas, assim, via de regra, aí é um dos pontos assim, que a gente, não diria diverge, mas eu tendo mais a indicar quando, exatamente, os planos são de médio e longo prazo, óbvio, indicar o uso do DIU. Pela segurança, pela ausência de hormônios e, assim, quem pode ficar sem ou com uma quantidade muito menor vai ter mais benefício. Perfeito. Mas depende também. Eu Sim, concordo, sim. concordo 100%. Mas o que acontece? Não é toda mulher que adapta também ao DIU. Exato. Né? Algumas mulheres... Eu tentei ficar sem hormônio, né? Tentei colocar o DIU de prata, né? Eu tô querendo me livrar dos hormônios também. Confesso que essa pergunta foi ótima para mim. Então, assim, é um DIU ótimo. A gente coloca todos os dias. As pacientes são super bem adaptadas, né? É excelente. Dura 5 anos. É maravilhoso. Recomendo. Mas fui colocar. O Frederico colocou para mim. Primeiro que eu quase morri na inserção. Me senti uma pecadora, porque eu coloco todo dia. Os pacientes falam, não, já colocou, doutora? Eu quase que morri. Falei... O médico é muito ruim, né? Esse médico complicadíssimo. Se não fosse, não, isso é... Gente, sorte que foi Frederico colocando, que se fosse outra pessoa. Enfim, eu achei assim que tem essa limitação também, que não é toda paciente que ela tolera bem. E eu não me adaptei. Teve uma paciente muito querida, nosso segundo filho dela, a gente foi para assistência de parto, cheguei lá e eu troquei 6 absorventes. Por fim, eu falei assim, olha... Me empresta uma fraldinha pós-parto. Posso pôr? Fui embora com a fraldinha pós-parto, paciente, de tanto que eu sangrei. Então, assim, eu sou uma paciente que eu preciso de hormônio. Eu não me adaptei com o DIU não hormonal, por exemplo, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ver o caso. Avaliar individualmente, né? Exatamente. Eu confesso que eu comecei a tomar um anticoncepcional tem pouco tempo regularmente, mas eu queria me livrar, porque quando eu não tomo, gente, eu viro cão. Aí eu falei, esse trem tá errado. Tava tudo certo sem ele, aí agora quando eu paro de tomar ele, eu fico assim, parecia que eu fui possuída. Meu Deus me livre, eu quero tirar de perto de mim. Sempre aquele dia que eu tava na TPM nervosa, era porque eu tinha parado de tomar anticoncepcional, eu tava na pausa. Lá vai eu avaliar a Acaba circunstância. vira meio que uma, entre aspas, uma prisão. Assim. É que você fica refém dele. Quando eu vejo que tá chegando a pausa, eu falo nu. Eu falo, desmarca tudo, senão sai de perto do namorado, vai ser horrível. Mas todas as mulheres que tiram a pílula, elas falam que acordaram pra vida. Acordem pra vida. Todas. Que tiram a pílula. Que tiram a Tiram pílula. a Pois é, por exemplo, eu dei a pausa agora, e como eu ia viajar, não sei o que, eu confesso que eu não quis tomar de novo. Só que agora eu preciso voltar a tomar. Só que, tipo, porque eu custo passar por aquela fase ruim, que dura uma semana, 2 ali, quando acaba. Aí eu falei, não queria começar de novo. Para sintomas de TPM, a gente hoje tem tratamento multidisciplinar, tem muita coisa para fazer, tem outras medicações, outros tratamentos que não só a pílula.
Entendi. Antigamente era pílula e pronto, né? Mas eu não tinha TPM, entendeu? Eu sinto, na verdade, como se meu corpo sentisse falta do anticoncepcional. Porque eu não era uma pessoa que tinha TPM. Mas é porque você nunca teve a idade que você tem hoje. A gente vai mudando com o decorrer, né? Eu fazendo a consulta. Você está fazendo a consulta para várias, eu garanto. Exatamente. E é isso mesmo, a gente faz a consulta para várias, e esse é o importante. Natália, a gente está falando muito da parte ginecológica, é engraçado, é gostoso a gente conversar com vocês, assim, porque eu sempre estou nos partos. Eu sou uma pessoa muito interessada, gosto de saber de tudo. Me pergunto, vejo, já sei e tal. E o grande diferencial hoje em dia também do casal Monken é o atendimento em relação às gestantes, né? Ao momento do parto, a uma equipe, sabe, alinhada na escolha da mulher. E eu vejo nitidamente, assim, eu adoro estar com vocês, assim, eu vejo a entrega de vocês em relação... E não é uma entrega só humana que a gente precisa ter, mas é uma entrega profissional, técnica profissional, sabe? Eu acho que é isso. A gente precisa de médicos também que nos acolham, que nos ouçam, assim como vocês fazem, mas a gente também precisa de médicos resolutivos que falam, olha, agora é isso que a gente vai fazer, é tal coisa. Então, assim, você precisa estar ali também como uma parte técnica profissional excelente, assim como vocês dois têm. E eu fico encantada, assim, com o trabalho de vocês sabem disso. Mas, e eu sei que vocês abrem muitas caixinhas também. Qual que é a dúvida, assim, em relação a parto, né? Agora a gente vai falar um pouco em relação a parto, mais frequente que você recebe, assim, em relação a assistência ou alguma coisa assim? As seguidoras nossas perguntam muito por que contratar uma equipe multidisciplinar, por exemplo. Hoje ainda não é todo mundo que tem essa consciência, esse conhecimento da diferença que faz na sua assistência. Até mesmo as pacientes. Muitas, depois do parto, que elas falam, gente, como eu precisava. Graças a Deus! Que coisa boa! Os maridos principalmente também, né? Eles falam, gente, mas que coisa boa. Eu acho que o importante é a gente, enquanto médico, desculpa te cortar, você fala, é a gente tratar os diferentes de maneiras diferentes. Né? A gente tem que tratar cada um da forma que ele precisa. Não colocar todo mundo dentro de um pacote e falar a mesma língua para todo mundo. Porque vai ter muita gente que não vai cair dentro daquele pacote, vai ter muita gente que não vai se adequar no que você está falando. Com certeza. Então, eu acho que quando você tem uma assistência, você tem essa possibilidade de ter uma assistência humanizada, você abre a sua cabeça para você ser tratado do jeito que você precisa. Né? Não necessariamente do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa, principalmente. Então, essa questão dessa assistência individualizada, ela tira a mulher do protocolo. Ela garante o conforto dessa mulher, ela garante o acolhimento, a segurança dela, mas ela garante as escolhas dela. Ela garante que essa mulher ela seja abraçada realmente, que é isso que a gente sente falta. Né? Sim. A mulher, muitas vezes, ela não tem direito assim, de fala, de queixa. Eu já fui plantonista há muito tempo de maternidade pública, de maternidade privada, a gente já foi plantonista. E a gente vê que, às vezes, as mulheres elas têm vergonha, né, na hora de dar à luz. Elas têm vergonha. Então, assim, elas têm uma posição, elas têm um jeito que elas têm que ganhar o menino, elas acham que tem que ser assim, e elas não se sentem abraçadas, e elas não se sentem libertas para agir da forma que elas agem. Então, pode ser tudo muito mais fácil quando você está ali, né, de acolher. Então, a importância, basicamente, é essa mesmo. Né? E a diferença muito, Paula, no sentido assim, qual que é o objetivo? Isso eu já tive essa conversa com alguns casais. Se o objetivo for sobreviver ao parto, não precisa de mim, não precisa nem de pré-natal. Chega no hospital, vai dar certo. Vai na beirada do rio, abraça a árvore e bora lá. Você vai sobreviver ao parto, assim como a maioria dos seres humanos. Agora, para o objetivo viver a experiência do parto de uma forma personalizada, é aí que entra a equipe. Então, a gente não entra para mudar uma coisa que é a natureza. A natureza é nascer, vai nascer. Se eu não fizer nada, vai nascer. Se não fizer pré-natal, vai nascer, vai dar certo. Mas a gente está ali para construir a experiência, construir a vivência e não fazer com que aquela mulher e aquele filho sobrevivam a um processo de parto. É engraçado, né? É uma coisa que é 100% benéfica para a mulher num momento de extrema importância. Ela ainda chega a se questionar se de fato aquilo é ou não fundamental. É a falta de conhecimento. Exato. Não, e os padrões que vão mudando. Né? E uma coisa que eu fico... Desculpa, Nath. Uma coisa que eu fico muito, assim, assustada, assim, quando a pessoa fala assim, eu não preciso pagar o médico, no plantão eu faço.
Ei, você pode fazer, mas é isso que o Fred falou, assim, não é pagar um médico. Acha que está pagando um médico, porque o médico... Não é o todo. Sabe? Pô, a gente faz tanto investimento na nossa vida. Sabe, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente escolhe uma escola, a gente paga uma escola. Por que então fala assim, estuda uma escola... É a mesma coisa que você fala assim, não, para que pagar escola particular? Coloca numa escola pública, que ele vai ter um ensino também, sabe? Então, para que pagar um médico? Eu vou para o plantão. Mas hoje, infelizmente, a gente sabe que você escolhendo uma equipe, sabe? Você tendo oportunidade, você tendo ali uma consulta do tempo que você precisar e você pagando também a disponibilidade da equipe, existe um olhar diferenciado. Obviamente que a gente tem uma polêmica em cima dessas cobranças e tudo, mas realmente é um investimento que você faz para a sua vida, para o seu momento, sabe? É igual o Fred falou, todo mundo vai sobreviver. A grande maioria das pessoas vai sobreviver a uma experiência de parto, né? Mas não é isso, a gente não está criando sobreviventes, a gente está criando experiências de vida, né? A gente tem muita paciente que vem para a gente por uma segunda assistência porque teve uma primeira assistência traumática. Exato. Eu tenho visto Às vezes tem que tomar na cara para, de fato, ver que tomou uma decisão errada. Você pode dar à luz 10 vezes, quantas vezes você quiser. Você vai dar à luz, mas daquele filho seu passou. Exato. Aquela experiência sua está selada. Tá. Você, enquanto mulher, pode se transformar e pode fazer diferente. Agora, aquele lá... nasceu, é a história dele. Meu pai vendeu um escorte para eu nascer. Porque não tinha plano de saúde. E aí meu pai vendeu um escorte, deu tudo certo, tá, gente? Chegou. Valeu a pena. Meu pai vendeu um carro, gente. Gente, mas a gente tem maternidade pública e privada com assistência de excelência, né? Belo Horizonte. Exato, a gente é referência, né? A gente sempre traz profissionais dessa área, a gente percebe isso. Belo Horizonte é uma cidade boa para nascer. Eu falei isso. Eu estava numa palestra de parto ontem e eu palestro muito sobre fotografia de parto no Brasil inteiro. Em São Paulo, Rio e tudo. O que a gente tem, as oportunidades que a gente tem em Belo Horizonte de equipes, de profissionais de enfermagem obstétrica, até de uma maternidade pública, como Sofia Feldman, sabe, o Modete Valadares, e as maternidades privadas, como o Mater Dei, como o Neo Center, são privilégios do povo mineiro. Eu vou te ser muito sincera, isso não é uma realidade da grande maioria do Brasil, principalmente no interior. Vamos falar, principalmente em cidades do interior, sabe? E o que eu vejo, Natália, que eu acho assim, muito honesto assim, em relação ao trabalho de vocês, é falar a verdade. O que eu não gosto, assim, o que eu vejo, às vezes chegam meus clientes aqui fazendo ensaio gestante e falam assim, Paula, eu vou ter um parto normal no plantão da maternidade X. Não, a gente sabe que não vai, sabe? Assim. E aí fala assim, não, porque eu falei assim, fechou fotografia de parto. E onde que vai ser e tal? Vai ser parto normal? Vai ser... Qual que é a sua escolha e tal? Não, o médico não quer conversar comigo por enquanto. Pessoa de 34 semanas. Não, ele falou que depois a gente fala sobre isso, sabe? Eu acho que a forma de nascer, ela tem que ser falada até antes da concepção, sabe? Antes de você estar grávida. O que você quer pro seu corpo, qual que são as suas escolhas. Não é chegar ali com 37 semanas e falar assim, olha, não vai dar, sabe? Vai ter uma cesariana, a gente vai agendar dia 2. E o médico, ele é uma autoridade, sabe? A pessoa que está ali, é muito raro, Nath, a gente ver uma pessoa em estado que é um estado meio que de vulnerabilidade, assim, uma gestante, assim, tomar essa decisão firme, assim, de com 38 semanas falar assim, não é isso, que eu vou procurar outra equipe. Porque o médico falou, ela fica ali. E eles, às vezes, ameaçam, tá colocando em risco seu bebê, e blá, 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 com falas essa. Nossa, e realmente é isso. Profissionais de ultrassom, Paula, que assim, nossa, dá vontade de Só chorar. Jesus na casa. Então, uma coisa que pode te ajudar ou te prejudicar no pré-natal. É o profissional de ultrassom. Porque se ele fala lá que tá com diagnóstico de crescimento restrito, a idade acabou. gestacional é uma. Se o Doppler alterou, acabou. Né? Acabou. Se é um diabetes, o menino tá gigante e ele fala que tá com muito líquido, a realidade é outra. Começa a plantar fantasma na cabeça da paciente. Não, fala circular de cordão, né? Eles falam até isso, gente. Isso hoje já não cola muito. Mas cola. Mas... cola, amigo. Mas cola, sabe o que gente, que eu cola, acho? porque eu postei um corte aqui falando sobre esse tema e ainda tinha mesmo? gente Não, lá aqui? militando. A Você não gente, tem noção. a gente tá falando muito aí dessa questão da desonestidade, né? Mas, por outro lado também, hoje a gente recebe muita paciente que fala, olha, o doutor fulano de tal, meu ginecologista a vida inteira, amo ele, médico da minha família inteira, mas infelizmente ele não assiste parto normal. Então eu vi. Perfeito. Então Isso eu acho é isso perfeito. É exatamente isso, entendeu? honestidade. Então, assim, não enganar a pessoa. Ele vai ter o público dele. Ele não se dispõe a trabalhar com esse tipo de assistência e você não tem que fazer o que bem. E tá tudo bem. Então, Seja isso eu honesto. acho bacana demais. Tem crescido também. Legal. Tenho percebido. Mas eu tenho percebido essa crescente, Natália,
desses últimos, vamos falar, sei lá, 4, 5 anos para cá, justamente porque as mulheres também estão um pouco mais informadas, sabe? Assim, eu acho que é isso. Vai levar não foi uma outra. coisa, tipo assim, muito... Eu acho que a mulher tá um pouco mais informada, sabe? Elas também não estão deixando barato, não. E tem Obviamente. A gente também tem um perfil de paciente, aparece também um perfil de mulher, que elas chegam com o plano dela armado. Tudo pronto. Uma coisa que a medicina não prevê, uma coisa que os protocolos não preveem. E às vezes o profissional fala assim com ela, não, pode ter certeza, vai dar tudo certo. Te acompanha nada, vai virar cesariana, da indicação cesariana. Mas ela muda de profissional porque ela acha que ela encontrou uma pessoa que vai comprar aquele risco dela também, sabe? Então a gente tem para os dois lados, a gente vive um mundo de extremismo para os dois lados. De vez em quando eu ligo para o paciente e falo, e aí, fulana, deu tudo certo, conseguiu. Ah, doutora, você acredita que foi cesariana? Você já acredito, sabia, né? tinha indicação. No seu caso, tinha indicação mesmo. Que bom, eu fiquei curiosa para saber se estão bem, se estão vivos, tá tudo bem. Então, assim, hoje a gente tem uma certa desonestidade também para esse lado, mas aumentou esse profissional mais equilibrado também. Sim. E é importante saber isso, que todo mundo tem o seu lugar. Né? Exato. Nossa, tem o ginecologista e obstetra que vai querer só fazer cirurgia ginecológica. Beleza, ok. tá ótimo. E a gente precisa desses profissionais. Exatamente. Inclusive, a gente, Grandes enquanto amigos profissional, a gente precisa desses profissionais Exato. também. Sim, Né? sim. Esses dias mesmo, teve a paciente que eu não... Fala, gente, mas que coisa esquisita. Eu acho que você tem que ter a humildade de... Vai falando. Mas que coisa esquisita, a gente tem que ter a humildade de saber, olha, eu não trabalho todo dia com cirurgia ginecológica, é uma coisa que Sim, não é sim. comum para mim, mas eu estou vendo que algo não está normal. O colega vai lá, avalia, opera, você participa dessa cirurgia com ele também, tá ali com o paciente. Então, eu acho assim que você tem que ter também, enquanto profissional, as suas limitações, né? Porque ninguém vai abraçar o mundo, né? Você não Com vai, certeza. Você não vai achar alguém que vai... Com Não tem certeza, jeito com da certeza. gente fazer tudo. E mesmo sendo a ginecologia e obstetrícia uma só especialidade, ela tem várias vertentes. Então, jamais alguém vai dar conta de fazer uma cirurgia ginecológica bem feita e um pré-natal bem feito e uma assistência bem Mas feita. eu e Fred, a gente quase que abraça o mundo, viu? Eu sei. Porque Fred faz tudo. Eu sei. Fred, Não, tudo. outro dia no parto, ele falando, tô precisando tudo. mais estudar sobre parto pélvico, que eu quero saber os novos estudos. Eu falei, Que horas? Não, mas eu falo assim, não é de assistência, por exemplo. Ele chega qualquer coisa que a paciente precisar dentro do hospital, fala, o enfermeiro do plantão. Ele pega acesso, ele liga a bomba, ele desentope a bomba. estraga, desentope, gente, a cama, não sei o que, resolve Troca o a lençol cama. ali. Tudo. A gente adora Vai lá na comer. cozinha montar um pratinho. Não, tudo. Você não tem Desde que... noção, a gente adora comer em parto. E Fred e Natália sempre pedem. Aí um dia a gente tava comendo uma pizza na maternidade. Aí o Fred escutou a bomba e falou assim: ela tá com ar. Ela de lá falar, a bomba tá com ar, eles vão me chamar aqui, eu vou chegar lá. E foi dito e feito. A bomba. Não, e leva tudo, gente. Dá pra construir um hospital com as coisas que ele leva pro parto. A gente pode acampar que a gente consegue. Certamente. Ó, gente, passou confiança. Qual que é a diferença de um acampamento para um trabalho, para acompanhar um trabalho de parto? Gente, precisa de um canivete sair da bolsa dessa É sobrevivência do mesmo jeito. Aí Exatamente. tudo pode acontecer. Exatamente. Aí a luz na cabeça pra assistir é tudo, meu filho. Preciso de uma extensão, peraí. Peraí. O paciente quer ir para no outro lado, precisa de uma luz. Vambora, gente. Mas é isso Demais, mesmo. E é fato gente. isso. Não, mentira, gente. Isso é verdade mesmo. Mas é muito bom, Natália. É muito bom a gente criar confiança, assim, com o profissional e criar vínculos de amizade, né? As pessoas, eu vejo quantas pessoas são gratas, sabe? Quanto elas postam, elas vão e elas agradecem pela experiência vivida, não pela experiência do parto normal. A gente tem que entender, é pela experiência que ela precisou viver, sabe? Eu já acompanhei alguns nascimentos com vocês, vários, assim, que realmente, vários nascimentos, e alguns deles que tiveram que ir para uma cesariana intraparto. Sim. E muito honestamente foi falado, olha, chegou,
sabe, a gente tentou e tal, mas você está buscando aqui um filho, e é exatamente isso. A experiência não precisa ter de um parto natural. A experiência para ser boa, ela não precisa ser a experiência do parto natural. A experiência precisa ser o todo, né? Desde a primeira consulta, ginecológica ainda, para preparar essa mulher, para preparar o corpo dessa mulher, para gestar, e ali acompanhando todos os processos, dando a mão, e curando as inseguranças, sabe? Mães, pode ser de primeira, segunda, terceira viagem, elas são tão inseguras, né? Tão imaturas. E a gente é muito vulnerável, né? A gente, às vezes, mulherão, eu já falei assim, às vezes a gente vê um mulherão, fala assim, nossa, essa mulher vai chegar com parto natural e pede analgesia com 3 centímetros. Exatamente. E às vezes a gente vê umas mulheres super frágeis, assim, que você acha... É ali que ela mostra a força. Exato. É ali que ela grita pra A mundo. mulher faz um parto natural e sem... só na força do leão, sabe? Assim, a gente vê exatamente isso. Cada um é muito único e cada gestação é muito única, né? E é saber respeitar isso, né, Exato. Paula? Saber respeitar o direito de escolher, tanto escolher uma analgesia, escolher uma cesariana, que isso pode ser uma escolha consciente. Sim. Isso é muito legal, exatamente isso. Saber ter essa escuta, quebrar mitos, mas respeitar também. Sim. Teve um dia, uma das coisas que mais me doeu assim, na assistência, foi um dia que o meu paciente pediu desculpas por ela querer uma analgesia. Oxe. Ah, não. Eu falei, comigo não. Porque não, comigo, eu acho que cada um sabe o tamanho da sua dor. Se você tá pedindo, minha amiga, Quem sou eu pra falar que você não precisa? Liberte-se disso, disso, porque a dor, ela traumatiza. Com certeza. A com dor que a certeza. gente sente sem querer sentir traumatiza. E às vezes, Concordo. no momento, a pessoa não tem essa consciência. No momento, a pessoa acha que ela está indo super bem, e até tá, e nasce e tem um parto lindo aos nossos olhos. Mas é ela que convive com essa experiência depois. Sim. Então, às vezes, a gente fala, recebe assim, aí foi um parto tranquilo. Nossa, mas a dor, né, doutor? Eu tô processando isso ainda. Então, a mulher ela tem que ter essa liberdade, né? E falando, Paula, vou aproveitar aqui para falar também o tanto que é importante, gente, todos os profissionais que estão envolvidos na assistência do parto, a fotógrafa, a pessoa que vai fazer uma foto de parto, ela tem que gostar daquilo. Sim, Ela tem que respirar aquilo. Se é uma pessoa que ela não entende de um processo de uma assistência de parto, se ela não entende o que ela foi fazer ali, ela não sabe tirar foto. Não sabe. Porque você não pega a cena mais importante, você não pega a emoção que você precisava. A gente vê que tem gente que tira milhões de fotos, e você olha o ensaio, não tem uma foto que te passa emoção. Exato. Você fala assim, poxa, essas daí eu faço. Essas aí dá pra Então, fazer. assim, então isso é Natália faz importante, viu, fotos, Paulo? Se cuida, viu, Paulo? Mas a importância disso, Paulo. Então, você está de parabéns, que, né? A importância que faz. Sim. E o tanto que isso é importante. Eu, no meu parto, a Paula fotografou, e eu tenho até hoje o meu álbum de foto, e eu dou uma olhadinha lá, assim, e a gente sente Com o que toda que a gente certeza. viveu. É um momento Isso é muito importante. único. Tem que passar emoção mesmo. Eu acho que a certeza. gente tem que viver a experiência da mulher também. A gente tem que ser eu acho que todas as pessoas convidadas... É um convite, né, Nath? Você estar ali no momento mais íntimo da pessoa é uma honra, né? Tipo assim, ela escolheu você. Sim. Dentre tantas pessoas, ela podia ter escolhido... Ela escolheu você para estar ali, sabe? Pois é. Então, assim, você tem que ser uma pessoa que agrega naquela ambiência, né? Que é uma ambiência muito íntima, né? A gente sabe, a mulher fica fragilizada, ela fica exposta, sabe? É um momento, assim... Às vezes, a mulher nunca evacuou na frente nem do marido. Aí, de repente, ela fala assim, ai, tá saindo cocô, sabe? Alguma coisa assim. E isso para mulheres, às vezes, é muito... Então, assim, aquelas pessoas são escolhidas para estar ali. Eu levo muito a sério minha profissão em relação a isso, sabe? Porque, assim, eu me sinto escolhida para estar ali. Sim. E eu acho que todas as pessoas, a doula, a enfermeira obstetra, a fotógrafa, os profissionais de saúde que vão acompanhar, são pessoas escolhidas para estar ali. Eu acho que a gente tem que, por uma questão de empatia mesmo, você tem que entender o que é aquela mulher, qual que é a história daquela mulher. Você tem que passar para ela a verdade da forma mais genuína, assim, da beleza, do tudo que aconteceu ali. Com certeza. Sabe? Isso é importante, que eterniza momentos. Hoje até eu recebi, não vou citar o nome, mas uma mãe que está quase completando um mês, que a foto que mais marcou ela, que ela falou que ela mais emociona, ela não lembra do momento. Não fosse a foto, ela não lembraria. Sim. É o jeito dela eu se com a mão enxergar. assim, na mão dela, depois de nascido, com a Sim, criança no colo. Exatamente. Então ela trouxe essa foto, está lá em casa, tá legal. junto com a lembrancinha.
E ela falou, olha, essa foto pra mim é a mais emocionante. Sim. E o foco está nas mãos dadas. Sim. Eu falei com ela, você conseguiu. Exato. É o E que foi um partaço, E né? foi um partaço, E diga-se de passagem. E é exatamente isso. É tanta adrenalina, é tanta emoção, é tanta endorfina, é tanta tudo. Assim. Gente, parto é um trem bom demais. Ô, Paula, eu vi um story seu ontem ou hoje, uma pessoa que te marcou, você repostou, falando que te encontrou É, no na congresso palestra, ontem e que achou engraçado que você lembrou de tudo do parto dela. Eu lembro, Sim. Nath. Me identifiquei, falei isso com o Frederico outro dia. Eu falei, olha, eu posso ver 1000 pacientes que eu lembro do parto das minhas. Sim, E ela sim. falou, mas você lembra? Eu falo, gente, é quase da família. É exatamente O momento isso. mais importante É um da sua momento de vida, muita tava emoção. lá. Sim. Nath, eu lembro de todas. Assim, quando eu olho pra pessoa, às vezes a mulher muda muito no parto, Sim, né? Assim, lógico. você tá ali, às vezes, principalmente na pandemia, de máscara. Mas quando ela fala, ai, Paula, essa especial, ela fala assim, Paula, eu sou Virgínia. Quando eu olhei pro olho dela, eu falei, caramba, você pariu na Unimed Grajaú, Sim, com médico sim, e tal. sim. Eu lembro de tudo. A gente lembra de todas. A gente lembra. Gente, a gente tá vivendo aquela vida daquela mulher, Sim, sabe? sim. É muito bom. Não é um momento isso, que passa sabe? despercebido e pronto. Não tem não como. tem. E, Nath, a gente, assim, é lógico que assim, vira uma rotina, mas que ao mesmo tempo não deve ser uma rotina, Não. né? É muito individual. E é isso que eu gosto. É essa falta de rotina que nos Exatamente. segue, sabe assim? Sim. Às vezes é uma mulher, por exemplo, multípara, pare rápido. A gente acompanhou uma multípara que demorou 12 horas, Sim, sabe? A gente sim, ficou- sim. Acho que umas 12, não Umas foi? 12 horas. Umas 12 Foi horas. quase. Então, assim, é aquela coisa. Não tem um padrão, Não Ana. Tem talvez assim, multípara pare mais rápido, essa aqui e tal. Então, assim, mas não existe um padrão. Acompanhei um VBEC 2 com eles há pouquíssimo tempo, que VBEC 2, assim, 2 cesarianas. Sim, sim. A tentativa de um parto, é um parto normal após 2 cesarianas, sabe? De uma pessoa que poderia qualquer um descredibilizar ela ali. Primeiro, ela era acima do peso. Sim. Assim, ela passou. E foi uma quebra de tabus da entrada da maternidade até o nascimento do bebê. Sabe? E estavam ali, de mão dada, acreditando e falando, você está dando conta. Porque a mulher mesmo, ela fala, eu não vou dar conta. A mulher, ela já desacredita. tem isso assim, pô, não vou dar conta, não vou dar conta. E ali você tem uma pessoa falando, pô, você vai dar conta. Você já deu, você está nascendo e tudo. E foi um partaço, sabe? Assim, nasceu um bebê, assim... Enorme. Grande, bonito e saudável. Que é o mais Boa. importante, né? Sim, sim. A gente quer um bebê saudável, a mulher ela não tem que ter a ideologia do parto, ela tem que ter a ideologia do filho que nasceu. Com certeza. Eu também falei na palestra ontem uma coisa que me assusta também um pouco, essas são as redes sociais, que a gente tem percebido, a gente até comenta um pouco. Recebi uma mãe que falou assim, ai, Paula, você vai fazer meu parto? Eu vou te mandar umas fotos de referência do que eu quero. Ai, meu Deus! Isso tem, gente! Natália! Tem. Do parto que eu falei... Fala assim, olha, eu quero um parto igual o parto da fulana. Eu falei, minha filha, mas ficou doida. aquela fulana foi escolhida por Deus pra ter aquele parto. O seu corpo é o seu corpo. Deus te escolheu de outra maneira. Você vai ter outro parto lindo, maravilhoso. Mas não vai ser aquele, ué. Eu falei assim, não, gente, a gente não É pode como se a entrar gente nessa vibe. abrisse um álbum aqui e falasse, Não, ó, o que uma você quer? vitrine. Escolhe aqui os tipos de parto aqui. Qual que deles você quer? Não, a gente não pode. A gente cardápio, tem que... né? Não a, pode. gente, a gente lida com expectativa e eu vejo muito que a pessoa que tem menos expectativa é que mais surpreende. Mas Maravilhoso. isso é pra vida toda. Isso é pra vida toda, gente. Isso é pra vida toda. Exatamente. Isso é lição Chega pra lá e tem vida um parto, inteira. uau. Exato. É sempre assim. A pessoa que tá com expectativa esperando alguma coisa muito ali, acha Acabou. que acabou, não vai dar. Acabou. Você Não, esquece. a gente teve uma assistência de parto, foi um parto maravilhoso. A mulher tinha uma cesariana anterior também. Foi um parto muito bonito, foi uma assistência muito bacana mesmo. Mas ela ficou extremamente decepcionada porque ela teve uma laceração de 2º grau pequena, com ótima recuperação. Ela decepcionou. Ela falou, gente, mas eu tive uma laceração. Eu falei, minha filha, Mas e aí? mas eu planejei. Faltou colágeno pra segurar ali, Mas ó. eu planejei um parto de períneo íntegro. Eu falei, você não planeja essas coisas. Não, o que é isso, Você gente? planeja o que está no seu controle. Você não planeja nem a roupa que você vai para maternidade, que às vezes você está na rua, tem trabalho de parto, tem uma urgência, você tem que ir. Você vai Exato. planejar ter um períneo íntegro. Então, assim, as pessoas hoje elas têm que A investir. cara da Natália ouvindo esse Não, negócio. eu fiquei decepcionada. É coisa que decepciona a gente quanto complicado, obstetra. é. Você fala assim, poxa, um partaço Parto desse, lindo, ela sabe? Bebê conseguiu. saudável, conseguiu. Uma laceração, tipo assim, uma coisa, eu falo, minha filha, te contar o tamanho da laceração que eu tive, não tem jeito. Deixa eu te contar a episiotomia que eu passei 18 anos atrás, você tem noção? Ô, gente, mas não é. Assim, a gente não tem mas controle é muito isso sobre aí, essas. é. Eu acho que as mulheres elas têm que entender que elas têm que ter conhecimento, têm que ter sabedoria, Sim. têm que ter leveza. Isso, É. cara, feio, É Nath, isso leveza, aí. gente, que a gente tem que Sim. levar, né? Não adianta a gente ficar
focado muito daquilo. Não, senão daqui a pouco a gente cria um mundo de mulheres complexadas com parto. E quando é assim, é só a pontinha do iceberg, né? Porque essa pessoa não conseguiu ver toda a beleza desse momento por conta de uma laceração que vocês não conseguiriam evitar. Exatamente. Imagina na criação do filho, como é que vão ser os próximos anos? Que estão várias coisas que ela não vai conseguir controlar. A frustração, ela é eterna, né? Agora, as mulheres, elas têm muita influência no parto das outras mulheres também. Eu acho isso importante. A gente chega todo dia no consultório de pacientes que falam assim, doutora, eu quero ter um parto quando a minha amiga, que ela não sentiu dor. Eu falo, eu estive no parto da sua amiga, ela sentiu muita dor. Só que essa dor teve um significado para ela entendeu bem essa dor. Foi um processo que não foi de sofrimento e foi um parto maravilhoso, mas foi com dor. Sim. Não cria essa expectativa. Então, assim... É importante pegar de inspiração, né? E não de reflexo. Exatamente. Então, assim, você tem que ter profissionais mesmo, buscar por conhecimento, né? Fontes seguras, conversar com profissionais, assistir uns vídeos também. Sim. Tem vídeo que é muito romantizado, a Sim. gente sabe. Não, eu acho lindo, assim, eu acho lindo um vídeo romantizado, mas não é para você tomar inspiração pro Exatamente. parto. Porque às vezes o momento mais desafiador que aquela mulher viveu não tá ali. Aquilo ali é um recorte da Sim, realidade, né? Exato, Sim. exatamente. Eu acho que a gente tem que pegar os vídeos e as fotos que a gente vê nas redes sociais também como uma inspiração de algo assim, pô, eu também dou conta, eu também quero. Mais como uma válvula, tipo assim, de start e falar assim, quem sabe eu também consigo, mas não é eu quero que isso seja pra mim. E também um senso né? da galera aí, de saber entender o que é um vídeo, o que é um filme, o que é uma exato. série. Porque os bebês na série nascem com 6 meses, 6 com o olho meses, aberto, e em exatamente. 2 segundos, nasceu. Ao mesmo tempo que não é o parto da novela, também não é aquele parto que você vê nos clipes, sabe? No teaser. É exatamente isso. Cada um com cada seu. E um assim. vídeo tem que ser bonito para você ver, para você mostrar para os seus filhos, para você gostar de assistir. Exato. Aquilo é uma, né? Tem que ser daquela forma mesmo. Agora, Os a gente bastidores. não pode assistir aquilo e achar que, né? O parto vai um pouco além do vídeo, né? Vai um pouquinho além do minuto e meio, né? Vai um pouquinho além. É um pouco mais tempo que isso. Por isso, quando eu engravidar, eu vou lançar um novo modelo de parto, que vão ser todo o trabalho de parto. No máximo, a gente vai transformar ele em 2h30. Mas Uma live. uma coisa bem realista e longa-metragem, tá bom? Aí você vai chegar pros seus amigos e falar, doeu pra cá. Vê o filme aqui, ó. Vê o filme aqui, ó. Doeu, Ai, mas foi gente. maravilhoso, Mas né? muito bom, muito bom. É uma delícia, Nath. Que delícia conversar com você. A gente podia ficar aqui um tempão. Poderia falando. mesmo. Eu nem vou abrir a caixinha aqui, não, que já deve ter surgido mais coisa, mas enfim, fica para um segundo momento. É muito legal a gente falar sobre esses assuntos. É realmente muito curioso para nós mulheres. Então, assim, mulherada, vá se informar, porque não é um assunto difícil da gente gostar de ouvir, é um assunto bom de você escutar. Importante. Exato, E não porque você começa a deixe- identificar aquilo em você. E não deixe para procurar informação depois que engravidou. Exato. Não. Engravidou, engravide já com força, Exato. com conhecimento. Exato. Tem essa função antes. Exato. Né? E você, mãe, não deixe também de levar a sua filha no ginecologista, achando que assim, quem sabe se eu levar ela no ginecologista, ela começa a se interessar por sexo. Não tem nada a ver isso, gente. Se pá, ela já tá até interessando, viu, mãe? Às vezes ela já tá interessada há anos e você não tá sabendo, o Aquele ginecologista... famoso, a última saber. Exatamente. Talvez o seu incentivo em levar te crie também essa liberdade dela ter essa confiança de falar com vocês outras coisas, sabe? Então, assim, leve sua filha. Quanto, sabe, Aprimora tá o querendo. É. Exato, Fred. Assim, cria esse laço assim, afetivo importante, porque ela vai precisar. A gente está passando por um momento também vulnerável, feminino, assim, das mulheres entenderem seu direito, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está crescendo e essa violência sexual em relação à mulher também, de assédios, não sei o quê, estão muito próximas da realidade dessas meninas, demais. sabe? A gente tem tido essas vivências cada vez mais corriqueiras. Talvez por uma questão de rede social, que a gente enxerga mais, que às vezes pode ter sempre existido, mas realmente a mulher saber o direito, saber onde pode tocar, onde não pode tocar, sabe? O que é seu. Você também aprender a se tocar, você descobrir o seu prazer. Exato. Isso tudo a gente pode conversar sinceramente com o médico, numa consulta aberta, com o apoio da família, Exato. principalmente, né? E para aquelas que não têm o apoio da família, mas já têm a consciência de que é um Exato. assunto importante, busque Exato. essa ajuda. Se você tem um cartão, se você tem um plano de saúde, você consegue marcar sua consulta sozinho, Isso. você consegue ir no médico sozinho. Se você não tem um atendimento no SUS, num posto de saúde, você vai pelo menos achar
achar o caminho das pedras, né? Tem Até muita você paciente que agendar vai com a amiga. Exato! Isso, incentive Gente, sua amiga vai também, num posto né? de saúde, entra lá e fala, preciso conversar com o ginecologista. Alguém vai te ajudar lá dentro. E vai ser de Sigilo graça. médico. Exatamente. Isso é muito Então, importante. Incentive sua amiga também, porque sabe? eu sei que tem muito adulto ignorante, muito pai ignorante hoje. Então, isso é muito ruim pra Infelizmente, meninada. ainda muito machismo, daquelas crenças de não toca, não fala. Exato. Não fala porque ela não vai querer saber, sabe? Não, gente, ó, esse povo tá treinado. Exato, Ó, exato, as redes do Casal Monken estão aqui, passaram ao longo do programa pra vocês. Natália e o Fred são pessoas super abertas, eles vivem abrindo caixinha de pergunta. Sim, Então, se você sim. tiver alguma dúvida, entre em contato e principalmente agende uma consulta lá com eles, pra vocês conhecerem, pra vocês se informarem, pra vocês conhecerem do seu corpo, principalmente se você quer ter um pacotinho com eles. Eu acho que tem que começar a agendar com um pouquinho de antecedência, porque a agenda deles está bem apertadinha. Uai, eu quase apanhei da equipe pô, esses dias que tinha mais um. Frederica, a gente tá com dezembro sem respirar. Aí, junto a isso, tem um Réveillon, Natal, tudo bem, isso aí eu já abri mão. Aí a gente Já vai ter uma foi? festa da equipe. Isso. Ninguém pode nascer, hein, Aí Nath, por pensa favor. que não. Não, esse dia não vai. Aí quando a gente pensa que não, a gente pisca. Frederico, a gente, uma paciente pro dia 25, seja bem-vinda, vai dar certo. Não me mata. Se a gente já não tinha morrer, vai dar prometido. certo. Só mais uma que já tá. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que se preparar cada vez mais. E é isso que a Natália falou, antes de engravidar. Porque engravidar, você já sabe que você vai ter uma boa assistência por tudo que você assiste nas redes sociais deles, que eu faço questão também de publicar na minha. Eu acho que quanto mais boas práticas, quanto mais coisas boas a gente começar a publicar nas redes sociais também, a gente inspira outras pessoas. Com certeza, com Né? certeza. Então eu faço questão de publicar sempre que eu tô com eles, a gente faz reels, eu e a Natália, a gente gosta de um TikTok. A gente é bem blogueirinha. E a gente já entendeu que é sobre a experiência ser positiva pra você carregar enquanto vida você estiver nessa Exatamente. terra. Porque se entrou, vai sair. Agora, se vai ser bom ou ruim, Exato. nós não sabemos. Então, por isso, pra isso quiser. Uai, Resumo em é uma isso. frase. Resumimos aqui o podcast em uma frase, tá bom? É isso. Obrigada, Nath. Obrigada, Obrigada, Fred. gente, que Tenho agradece a certeza que vocês vão ter que oportunidade. voltar aqui, que a gente tem Obrigada. muito bate-papo. A Foi gente podia ótimo, falar de ovário sim. policístico, de Com outras certeza, coisas, né? com certeza. São muito importantes. Mas é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Acompanhe nossas redes e principalmente inscreva-se no nosso canal. Até o próximo podcast, gente. galera. Tchau, Tchauzinho. pessoal.